Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 26 de maio de 2012, sábado. O verbete é de número 2307. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 16 máximos. O tema é autodisciplina imagística. A especialidade, autopensenologia. Quem fez o verbete aí com muito critério, estudou muito, foi o professor Max. Está aí para responder o que der e vier de vocês. Cuidado que é o Maximiliano, tá? Definição. A autodisciplina imagística é o ato, efeito de consim, homem ou mulher, regrar, ordenar, arrumar, sistematizar, equilibrar, harmonizar e determinar, com o máximo discernimento, a expressão da imaginação na autopensenidade. A brindagem holopensênica da alcova. A autopensenização autônoma. A mudança de bloco pensênico. O posicionamento pensênico firme. O carregamento da autopensenidade no PEN. A autodisciplina imagística. A auto-incorruptibilidade imagística, a racionalização da imaginação, a reeducação das criações mentais, o automonitoramento ininterrupto da faculdade imaginativa, o hábito de dirigir a própria imaginação, o voo controlado da imaginação, a autoconsciência quanto às associações imaginativas espontâneas. A parapercepção fidedigna da sinalética energética e parapsíquica, a minimização das escagens inconscientes, os bloqueios energéticos corticais, a ruptura da conexão imagística com consciências assediadoras, a paraprofilaxia pensênica, a projeção consciente realmente lúcida, a eliminação da interferência da imaginação nas autoexperimentações parapsíquicas. Agora nós temos na caracterologia aí, que é o tópico na argumentação, que tem 41 itens, aonde é mostrado os processos, o domínio da imaginação, obtido pela técnica da autodisciplina imagística, é prática profilática e terapêutica para múltiplos efeitos antievolutivos da imagistologia nosográfica. Então ele dá 41 aqui com calma, vale a pena ver. Agora, na remissiologia, nós destacamos, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Anomia imagística, antevisão imagística, mega nível da autoconsciência e mundo imaginário. Frase enfática. A autodisciplina imagística promove a pavimentação da estrutura intraconsciencial, preparando a consciência para a autodispersidade e abrir o caminho para as descobertas verponológicas. Você tem o hábito de disciplinar a própria imaginação? Quais os resultados práticos atingidos até o momento por meio da aplicação produtiva da faculdade imaginativa pessoal? A bibliografia tem 4 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aqui com João Paulo são 20 itens. Sistematização, qualificação, realidade, retilinearidade, racionalidade, ortocriatividade, oniropensenidade, imagístico-pensenidade, autoincorruptibilidade, automonitoramento, treinamento, regramento, atributologia, automaturologia, autopensenologia, autodisciplinologia, autodiscernimentologia e pré-delineamentologia, heuristicologia e reeducaciologia. Agora, nós temos aí, hoje no dicionário, o fenômeno da grafo-ectoplasmologia. O argumento é auto-paraperceptivológico. Eu chamo a atenção aí para a conclusão, que tem uma taxologia com 7 itens especiais.
Agora nós temos aí um questionamento. Estou assistindo a alguns episódios da série paranormal chamada A Hunting. Pergunto, assim como a Igreja Católica tem o exorcismo, qual seria o método equivalente disso na Conscienciologia para quem tem ou não parapsiquismo ativo, no sentido de lidar com assédios e fenômenos em casas ou famílias? Se existir algum livro, qual seria o mais recomendado? Olha, o problema nosso é que nós usamos o desassédio para combater o poltergeist. Eu tenho escrito muitas coisas a respeito disso aí. Agora, o problema é que só deve pôr banca quem tem competência. Isso aí não é para qualquer um, não. É para quem tem um desenvolvimento maduro de pessoa já mais calibrada, dedicada dentro do assunto. Precisa dominar bem as energias e estado vibracional. Agora, Alver Betógrafo. Na Pensenologia, página 1, última linha. Como qualificar a autopensenidade através da movimentação das energias quando o penso está carregado no 100? Qual a melhor maneira para desenvolver a disciplina da retilinearidade autopensênica? Qual a dica? A pessoa está colocando que ela está já com a pensenidade carregada no 100, né? O primeiro passo para ela é justamente procurar mudar o foco, o enfoque que ela está dando nas coisas, que é racionalizar de algum modo, sem fazer qualquer tipo assim, de bloqueio, né, dos mecanismos de defesa do ego, né, da psicologia, sem racionalização, mas assim, ela analisar suas vivências de uma forma mais lógica e racional. Mesmo que no momento que ela teve aquela vivência, ela pode ter reagido de uma forma mais emocional, é importante que ela pare e ela pense depois, pelo menos, para ver como é que foi que ela reagiu, se foi o melhor contexto ou não. A coisa começa por essas análises mais básicas, né? Daí ela pode aprofundar. Trinomiologia, página 3, segunda linha. Poderia esclarecer sobre o trinômio carga emocional, fixação imagética e memória intrusiva? Sim. Acontece o seguinte, quando a pessoa tem qualquer tipo de experiência que tem emoção mais forte, né, que a emoção está mais presente, que é o caso que eu estou colocando aqui, carga emocional, ou seja, a pessoa teve uma experiência onde o contexto emocional foi muito forte. A tendência é que ela fixe mais. Esse é um processo até nosso cerebral, né, do nosso cérebro aí, que ele funciona assim. Então a tendência é que várias experiências emocionais, de algum modo, eles acabam fixando em termos da memória, né? E aí aquelas imagens, aqueles contextos que a pessoa vivenciou, aquilo fica fixo para ela. Isso acaba sendo um problema porque quando a pessoa vai ter outras experiências, às vezes até relacionadas àquela primeira experiência que teve a carga emocional, às vezes nem tão relacionadas, mas que de algum modo evocam em algum aspecto, a tendência é que aquela experiência negativa, que não foi boa, ela seja recuperada. E aí ela vem com uma memória intrusiva. Então, às vezes, a pessoa está dentro de um determinado contexto. Vamos pegar um exemplo aqui, dentro do lado afetivo, por exemplo. A pessoa teve lá uma experiência afetiva que não foi boa para ela, e aquilo fixou emocionalmente. Aí, dentro de um determinado contexto, quando ela vai mexer com o lado emocional dela, ou dentro de uma nova relação afetiva, por exemplo, aquela carga emocional do passado, ela vem porque é uma memória intrusiva. Toda vez que evoca aquele tipo de sensação, de sentimento, de emoção, aquela memória passada vem e interfere no presente da pessoa. Alver Betógrafo Marques. Participarei do SCP-2 aqui em Curitiba no próximo fim de semana. Como posso alavancar minha participação como doador no campo do curso, sem cair em devaneios imaginativos? Eu acho que a primeira postura já de estar como doador é muito positiva, né? Se a pessoa já entra querendo doar e fazer assistência, já é muito positiva. A ideia mais séria, eu acho, é entrar lá, querer doar, procurar estar aberta para as coisas, né? Não ficar vamos dizer assim, se fechando ou querendo definir o que você vai pensar, o que você vai perceber. Procura ficar aberto para as percepções que forem chegando aí para você. Eu acho que essa postura de doação, de entrar como doador, já é o primeiro passo para ela estar tirando proveito das experiências. Fatologia, página 1, segunda linha. De que modo realizar a reeducação das criações mentais durante os sonhos?
Poderia detalhar na última linha a antevisão imaginativa na autodispersidade? Tá. Reeducação das criações mentais. Né? O que acontece é que a pessoa, dentro da própria vida humana delas, quanto mais ela tiver racionalidade em tudo que ela for fazer, nas análises das experiências que ela tem, durante as próprias experiências que ela tem, a tendência é que a racionalidade ela vai se expandindo cada vez mais, até que daqui a pouco essa racionalidade acaba chegando nos próprios sonhos da pessoa. Os próprios sonhos vão ser racionais, que é o caso, por exemplo, que acontece lá já com a pessoa que vai avançando, e no caso do serenismo, né, que a gente estava até colocando aí com o professor Valdo, que chega na hora do serenismo, você já não tem mais nenhum tipo de onirismo, a pessoa não tem mais vivência onírica, porque tudo dela já é racionalizado. Então eu vejo que a reeducação das criações mentais dentro do onirismo é justamente essa. Ela é uma repercussão da própria reeducação da pessoa de ter uma vivência racional. E aí no caso aqui, quando a gente fala de criações mentais, a gente está falando muito da imaginação, porque o que a gente observa é que a imaginação ela é o que acaba, a falta, vamos dizer assim, de domínio, de entendimento, de controle mesmo da imaginação, é que acaba levando a pessoa para caminhos assim que não levam a nada, que envolvem o niilismo e coisas nesse sentido assim. Em relação à antivisão imaginativa na autodispersidade, isso aqui tem até relacionado com o verbete, que é a pessoa, ela pode não estar experienciando a condição de ser desperto, mas ela já compreende, já tem uma visão relativamente boa do que é essa condição. Então ela pode se imaginar como ela seria a partir desse momento, estar vivenciando tudo como se fosse uma pessoa já estivesse na condição de ser desperto. Então ela pensa assim, bom, se eu sendo desperto nessa situação, como eu vou reagir? Aí, por exemplo, a questão da irritação. O desperto teria algum tipo de irritação, alguma situação, algum contexto que ele fosse vivenciar? A gente entende que não. Então, se não tem, a pessoa ela já pode se colocar nesse contexto. Olha, eu não vou ter mais irritação porque eu já estou me imaginando estar numa condição mais avançada onde eu não teria irritação. Então, isso é um fator que catalisa o avanço da pessoa, do indivíduo. Estou lendo o livro O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. E nele lemos não ficar com os pensamentos no passado ou no futuro, mas sim no agora. Aí vê a associação com o estado vibracional. O EV é uma forma de, ao longo do dia, nós ficarmos cientes do agora, do presente, e não nos deixarmos perder nos mundos do passado e futuro. Estou certa? Poderia comentar? O que você acha? Eu concordo. Eu vejo que o estado vibracional ajuda a pessoa a pensar nas energias, a procurar ver como é que está a realidade dela. E acho mais sereno do que essas abordagens é que ela pode ver a realidade dela não só da dimensão intrafísica, né? Ela começa a perceber que a realidade também, mesmo no agora, ela é muito mais ampla do que essas abordagens, vamos dizer assim, do autoajuda costuma colocar. A nossa realidade ela é multidimensional. Então, você precisa estar presente no aqui e agora, mas é importante que você comece a perceber e ampliar suas parapercepções para você ver o que você está vendo dessa realidade que ela é percebida além dos sentidos físicos nossos, né? Então, eu acho que dá para aprofundar mais ainda nesse sentido. Foi comentado recentemente sobre o fato de uma pessoa com HIV não ser adequada para assumir a condição de EPICOM. Qual seria o impeditivo se o que vale é a intenção e a pensalidade assistencial da consciência? Como fica o exemplo, segundo o professor, do serenão no corpo de oligofrênico? Se fosse possível, gostaria também das opiniões dos EPICONs presentes na abertura. Eu vou dar a minha, se tiver EPICON aí, queira falar depois, ok. Primeira coisa é o seguinte, você ainda não entendeu bem a situação. Uma pessoa, se ela tem uma transmissão de vírus ou qualquer coisa, como é o caso do HIV, é só ela começar a mexer com as pessoas em certa condição, com a energia, ela transmite o vírus. Isso aí não... Você vai agora deixar o negócio acontecer e deixar que os serenões ou o assistente extrafísico, o amparador vai fazer alguma coisa? Que bobagem é essa? Raciocina. Não tem nada que ver. Outra coisa, o oligofrênico, ele não tem nada que ele transmite errado para os outros. O problema é dele, ele estava todo alterado, ele não tem vírus. Vírus da oligofrenia, não existe isso aí, dentro do caso. Então vamos raciocinar bem o que é. O
problema é que não tem jeito de você sustar a contaminação de uma pessoa com HIV se ela mexe com energia. Vamos entender. Esse negócio é mais sério do que a gente pensa. Agora, você está o problema, parece que você ainda não entendeu nada. Alguém aí quer falar mais sobre isso? Quem é que é? Você que é Epicão? Epicão? Tá, nesse caso, professor, que tem também a questão da pessoa que não tem o HIV, mas que o parceiro ou a parceira dela tem HIV, que também é um grupo de risco, extremamente risco. Que é o caso lá, né? Que apesar da pessoa não ter, mas como ela está num grupo de risco, aquilo pode suscitar em algum momento, que a troca de energia é constante ali em qualquer momento. Né? Pois é, uma pessoa vai ser Epicom. Ela não pode dar curso, por exemplo, que mexa com energia. Como é que fica? Está ruim, tá? Professor, no verbete do dicionário, quais as semelhanças entre o parafenômeno descrito no verbete hoje e a clarividência viajoura, na qual foco são leituras, até em outras línguas, mas sabendo-se o conteúdo em locais distantes e desconhecidos? Não, isso é outra coisa. Nós estamos falando aqui do fenômeno, que esse fenômeno é muito raro. Isso aconteceu comigo, por isso que eu estou registrando, que eu não vi isso nunca em livro nenhum. Tudo isso aconteceu comigo. E outra coisa, eu vi o processo daquelas palavras que eu escrevi, com as coisas todas, estava lá registrado na parede. Eu olhei, tirei a cabeça, olhei, o negócio não estava lá. Quer dizer, eles registraram o que estava escrito sobre aquele assunto. E a letra era minha, não era de computação, não era nada, era manuscrito. Foi efeito físico mesmo, eles deixaram o efeito físico com a mensagem manuscrita na parede. E outra coisa, pegava na porta, aquele vinha escrevendo assim através da porta e ia para a parede afora. E eu via tudo nítido. Isso aí é um fenômeno que eu nunca tinha visto antes. Professor Waldo, na página, nesse item da confrontologia aqui, quando você coloca no final, o parafato faz a consim experiente comparar com as próprias visões vivenciadas na parapsicoteca, o senhor está se referindo às plasmagens que ocorrem lá? Do que a pessoa está pensando, da retrocognição? Agora aqui eu estou mostrando a tela dérmica do fenômeno, aquilo que tem na pele, e a tela objetal do fenômeno parapsíquico. Agora, o parafato faz a consciência experiente comparar as próprias visões que ela tem, que é o que eu estou fazendo aí também, né? Na parapsicoteca, quando era consciência, durante o período intermissivo, que é a para-retrocogniciologia. Né? Agora, todo intermissivista que teve acesso à parapsicoteca, ele vivenciou isso? Isso era produzido pelos evoluciólogos? De ver o que ele fez lá na parapsicoteca, isso aí varia infinito, é muito difícil. Na primeira página, a fatologia, penúltima linha, poderia expandir sobre o prospectivismo cosmovisiológico? Sim. A questão de você prospectar, você poder ver assim, prospectar de algum modo, esse prospectivismo é a condição de você procurar ver o que vai acontecer mais na frente, o que pode estar acontecendo mais na frente. Então, por exemplo, você pode, ver a sua condição hoje. Se você tem uma boa visão da sua condição intraconsciencial, por exemplo, uma visão do que são os seus trafores, trafares, os seus potenciais, as extrapolações parapsíquicas, por exemplo, que você já tem, tudo. Se você já tem essa visão, que é o aqui e agora, você pode procurar expandir e ver assim, como é que vai ser a sua evolução, o seu crescimento, em que linha que isso vai se dar. Né? Então, a imaginação, no momento que você está fazendo isso, você está usando o seu atributo da imaginação. E quanto mais você conseguir mexer com esse atributo, e com associação com outros atributos mais, né, e inevitavelmente com associação também com outros conhecimentos que você tem, a ideia é que você faça uma abordagem mais assim ampla, cosmovisiológica, e ampliar mais a sua visão das coisas. E a imaginação, no caso, quando ela é mais livre, mais vamos dizer assim, pautada pelo processo do mental soma, né, do discernimento da pessoa, ela ajuda a pessoa nesse sentido, e ela vai ser, vamos dizer assim, a mola, a mestra que vai levar a pessoa a fazer essa expansão consciencial. Gente, eu estava falando aí sobre o livro, eu trouxe aqui para vocês verem, Alberto Vilas, esse dicionário sobre pequeno dicionário brasileiro da língua morta. Palavras que sumiram do mapa.
Ele é até cômico aqui em certas coisas que ele arranja, mas você sabe, isso não corresponde bem à realidade, não. Tem coisa que ele falou que desapareceu a vovozinha dele, porque não desapareceu coisa nenhuma. Então ele fala aqui, a aeromoça é a funcionária de empresa aérea que serve passageiro durante o voo. Hoje, em vez de aeromoça, costuma-se dizer comissária de bordo. Sempre foi bobagem. E todo mundo está falando aeromoça até hoje, as duas são usadas. Assim tem um monte de coisa. Por exemplo, afeminado, ele acha que é gay agora. Isso depende do lugar, é efeminado mesmo, eu estou falando isso aí de todo lado. Agora, outra coisa, quer ver? Tem várias aqui. Ajantarado, hoje ele acha que é almojanta. Vocês conhecem esse negócio de almojanta? Eu nunca vi falar nisso. Tem? Então é isso, então ele é regionalismo, ele aqui não está explicando isso. Agora, tem umas coisas assim, Alcaide hoje é prefeito. Alcaide é um nome de prefeito espanhol, aonde tem espanhol, eles falam Alcaide, que bobagem é essa? É isso. Então, isso aqui é cômico, mas tem muito excesso, tem muita bobagem. Por exemplo, ninguém está falando mais, segundo ele, algazarra hoje é bagunça. Sempre foi as duas coisas, qual o problema? Eu não entendi isso, tem certas coisas dele que ele colocou para fazer piada, né? Não é possível. Por exemplo, uma pessoa alinhada, hoje não é mais alinhada, para ele é chique. Pelo contrário, as duas coisas também estão sendo usadas. Agora, tem umas que ele tem toda a razão. Por exemplo, alpaca. O povo não fala mais alpaca. Hoje eles falam tecido, né? O tipo de tecido chique, tecido, ele está falando fino, um pano melhor, tal, alpaca. Agora, alpendre, ele está falando que é varanda. As duas coisas existem. Isso é da engenharia e o processo aí de arquitetura. Agora, outra coisa, o cara da alta classe, ele acha que é celebridade. Está muito forçado o processo, e por aí vai, mas é muita coisa. Por exemplo, ama seca, não é mais, é babá. Está certo, aí até um certo ponto é muito usado. Agora, tem um monte de coisa nesse sentido. Quer ver? Aperreado é deprê. Lá no Nordeste é só aperreado, ninguém entende nem o que é deprê. Ele não colocou o regionalismo disso, tinha que colocar, né? Para explicar bem a coisa. Agora aqui, a pessoa que está apertado significa atolado de coisas para fazer. Tem as duas coisas, não tem? Agora, apinhado e lotado. Ele acha que hoje é só lotado, não tem mais apinhado. É apinhado, veja. Eu acho que ele, com essa coisa, está mostrando-se um pouco anarfa. Você está entendendo? Ele não está sabendo da realidade. Precisa de rodar mais o Brasil. Agora, é muito bom o livro, porque esse aqui eles nunca fizeram desse jeito. O livro dele é muito bem feitinho. Vale a pena. Mas que tem besteira no meio, está cheio. O processo todo é esse. Tem muita bobagem aqui. Então, hoje, você está falando, assistência não é mais assistência. Hoje é só ambulância. Alguns têm razão, outros não. Agora aqui, o cara que era assombrado hoje está falando que é chocado. Não, tem cara que está... Aqui, tem mais coisas assim, mas é interessante ver o negócio aqui, o que ele fala. Deixa eu arranjar mais algum. Uma pessoa que antigamente era audaz, hoje ela é corajosa, segundo ele. Agora, outra coisa que é difícil de achar, realmente ele tem razão, a coisa mais antiga. Aviamento de costura, que é um negócio quase não se usa mais. Mas ainda tem? Ah lá, então está danado. Então até isso aí está furado. Agora, tem várias assim, sabe? Braba aqui da gente ver como é que é. Bafafá, por exemplo, ele acha que é uma baita confusão. Eu acho que tem os dois, ainda tem bafafá ainda. Estou bagaço, ele acha que agora estou morta. É pior, hoje estou podre. Eles falam desse jeito aí para mim todo dia. Não, eu vou dormir porque eu estou podre. Mas Agora tem vários. E ele tem coisa aqui que ele desdiz. Tem muita incoerência. Eu marquei as páginas para a pessoa ver. Que ele fala com uma coisa ao contrário da outra, dependendo da situação. A palavra tribufu, ele usa de diversos modos aqui.
Realmente, tribufu pode ser de tudo, mas do jeito que está usando aqui, ele está errado, né? Tribufu, né? Pode ser qualquer coisa. Mas agora, é interessante ver, o livro dele, de qualquer maneira, foi bem feito. Só que precisava de ter estudado mais, ou mostrado, falar aqui, ó, no texto dele, alguma coisa, que o processo é regionalismo, depende do lugar. Eu acho que ele viajou pouco. A gente que já viajou muito, a gente vê que isso tudo aqui ainda está funcionando. Agora, tem coisa realmente que é, por exemplo, muquifo, ele acha que agora é cortiço. É o contrário. Cortiço é aquela palavra técnica que não é tão usada. Muquifo ainda é muito usado no Rio. Não é assim não, no Rio mesmo. Então assim tem um monte. Pamonha e babaca. Babaca é mais usado que pamonha, nisso aí ele tem razão. Agora, o cara que era da pesada, hoje é chamado bacana. Depende do que é. Bacana é um troço positivo, não é bem da pesada. Agora, peteleco, ele acha que hoje é tabefe. Sai dessa. Outra coisa, um negócio que eu vi falando aqui, por causa de Belo Horizonte, está falando que não existe mais. Vassoura de Piaçaba, é apenas vassoura, é a vovozinha. Eu sou um dos que mais falo lá, que em Belo Horizonte eles não usam o aspirador de pó, é só vassoura de Piaçaba. E não é de Piaçaba, é vassoura Piaçaba, é assim que se fala em Minas. Não é não. Ele, deixa eu ver, não, ele é. Aqui, data de nascimento. Belo Horizonte, está falando aqui. Ele nasceu lá, mas não está falando onde é que ele mora, não. Sabe, mineiro nunca fica em Minas, sai, cai fora igual eu, não fica lá. Mas agora, muita coisa ele acerta. Por exemplo, tem uma aqui que fala, Jaburu hoje, ele acha que é tribufu. E tem outra aqui, ó, que fala de tribufu, quer ver? Bagulho, o bagulho que eu falo, bagulhinho, ele acha que não tem mais, que hoje é tribufu. Sai dessa. Quer dizer, ele ouviu apenas uma parte do mercado, ele não viu todo mundo. Val, aqui no dicionário aqui, esse fenômeno, agrafo, ectoplasmologia, quando ele aconteceu, o conteúdo do fenômeno tinha relação com aquilo que você estava escrevendo? Perfeito, exatinho. E outra coisa, tinha a palavra lá que eu não tinha escrito, está na minha letra. Sai dessa. Mas o que determina assim o que... Isso aqui é fenômeno. Eu falei, nunca vi um igual esse. Eu falei assim, capricharam. Eu falei, vocês capricharam. Mas qual que será o critério para os amparadores escolherem um modo ou outro de passar uma mensagem? Porque podia ser... Não, eu queria saber qual o critério, por que eles não colocaram as palavras da digitação e sim o meu manuscrito. Isso é que eu achei o máximo, isso aí é que é a mensagem. Agora, você há de ver o tanto de energia que eu senti a hora que eu descobri o negócio. Que eu deitei um pouco assim, ó, quando eu acordei o negócio estava lá na parede. Aí eu fechava os olhos, o negócio está lá firme. Não foi alguns segundos, porque o processo retiniano, aquilo dura décimos de segundo, ou alguns segundos. Entende? É tanto que o negócio do super-homem é isso. O super-homem, no gibi, ele era capaz de dar uma volta, passava debaixo das pernas dele e ficava em pé. Entende? Dentro daquele período, sem mudar a palavra. Então isso é o processo retiniano. O super-homem fazia esse movimento por causa da retina, que mantém a imagem. Agora, lá não. Eu fechava assim, o negócio está lá. Foi muito mais de minuto. Foi uns 2 minutos ou mais. Não foram segundos. Entende? É um fenômeno que eu ainda não vi nada. Olha que eu estudo fenômeno desde menino, né? E eu vi esses negócios desde a antiguidade, principalmente do século XIX. Na metapsíquica, aqueles negócios todos. Eu vi esses livros, só pessoas lá embaixo que vê os livros tudo marcados que eu tenho, são milhares de livros. Eu li na ocasião e fiz pesquisa em cerca de 46 mil obras. E eu só coloquei lá na bibliografia 1907 fontes, só isso. O resto tudo eu tive que excluir, refugar, porque não tinha aquilo que interessava. Mas os 1700, esse...
É o filé da história. Então não era clarividência, como se tivesse grafado mesmo na parede, assim. Não, é efeito físico, tinha nada que ver diretamente comigo, eu vi perfeitamente. Muito embora a energia estava lá, né? O negócio era comigo, sozinho. Isso foi no meu escritório. No meu escritório eu tenho um lugar lá que eu deito. Eu posso deitar assim de comprido, posso deitar na frente. Eu tenho um supedâneo, sabe? Para você colocar o pé, tipo puff. Não é puff, mas equivale. Então eu às vezes deito para ter ideia. Então eu tive o negócio, escrevi, passei para o computador e deitei lá para pensar se tinha alguma coisa que escapou. Então eu fico lá como se eu tivesse uma Madonna. Passou aqui, alguns minutos nas coisas. Quando eu olho, está lá o negócio. Outra coisa, quando você vê um negócio assim na retina, aquilo é imediato, não é depois. Isso aí passou muito depois. Por isso que não tem jeito, eles fizeram de tal maneira para mostrar que era fenômeno, que eu estava fazendo de propósito. Sim. Porque se fosse fazer um negócio só de retina, eu já sabia, né? Eu tinha estudado o negócio até em gibi, mano. E o conteúdo, no caso, era um plus do trabalho ali, foi uma ideia Era o nova. meu trabalho. Agora tinha umas duas palavras lá do negócio que eu vi, que era a palavra minha, que eu não tinha escrito. Então eu fui pensar, etc. É lógico, né? Recebi a mensagem, retoquei o meu negócio, coloquei lá no dicionário. Está lá. Fiquei quieto. Mas agora, depois, eu fui fazer o outro verbete, que era o fenômeno, é isso aqui. Em seguida eu fui fazer. Aquilo que eu vi não tinha nada a ver nesse verbete, não. É o anterior. Entendeu o que eu fiz? Agora, gente, para fenômeno, não se brinca com isso. Agora, se tem fenômeno físico, o negócio é terrível. É terrível. Tem coisa que ocorre que você fala, mas como é possível? Como é que eu consigo isso? Mas não é você. É por causa do processo extrafísico. Eles movimentam. Então é o problema da derrogação da lei física. Uma das coisas mais difíceis que eu acho é você abrir uma torneira e deixar a água cair. Aí você joga energia e fala assim, agora a água vai para a direita. Outra que vem, volta. Aí você fala assim, agora vai para a esquerda. Isso é que eu quero ver. Isso aí é uma das que exige mais energia que tem. Porque a água está em movimento, ela está caindo. Como é que você faz? Tem que pegar a energia desde dentro do cano. Você está entendendo? E movimentar o negócio. Agora, eu fiz isso uma vez com meu filho. Nós estávamos na Galeria Alasca, na Avenida Copacabana, lá em Copacabana. Nós entramos e eu notei que tinha aquele monte de energia comigo e o menino, ele era pequenininho. Aí eu falei assim, vem cá, vamos pensar aqui no negócio. Aí me deu aquele negócio de contração com o problema todo da energia. É igualzinho quando se faz a paracirurgia, entende? A hora que nós chegamos lá eu abri assim a torneira para ele lavar a mão, na hora que estava correndo, eu falei assim, você quer que manda para o seu lado ou para o meu? Aí ele falou assim, não, nesse lado. Aí eu colocava a água, virava. Não, agora para o meu lado. Mas aí eu estava usando a energia dele também, quer dizer, eles usaram. Isso aí é muito difícil. A pessoa pode tentar ir humano, ela vai... Não, baixar a temperatura é bobagem, isso aí é fácil. Porque mexe com a pessoa, se você vai mexer com ela, tem uma opção de ingrediente que mexe, não é só efeito físico. Você está mexendo também no ser nervoso, uma opção de coisa, isso aí é mais fácil. Agora, porque a temperatura é o seguinte, Max, você sabe, existe a sensação de temperatura e a temperatura do aparelho. Você está entendendo? É uma coisa, a sensação é diferente do aparelho. Então, isso aí... Eu, por exemplo, sou capaz de abaixar a sua temperatura assim, na hora. Eu fiz isso no Brasil, fora do Brasil, na hora, em cima do lance. E outra coisa, eu falo com a pessoa, olha só, mantenha seu espírito crítico. Segura aí que eu vou fazer isso. E a gente faz. Agora, o pior não é isso não, abaixar a temperatura é fácil. Um outro que às vezes é muito fácil, dependendo da pessoa, é o processo de batimento cardíaco. Né? Isso aqui é perigoso, porque na Rússia eles faziam isso para matar um sapo. Você começa a jogar energia no sapo e para o coração dele. Ele passa para o outro lado. Entendeu? Professor Val. Sim. Bom, exatamente eu ia te perguntar sobre essa questão da provocar ataque e a bradicardia. Porque você falou que é mais fácil, né? Mas isso é menos perigoso, difícil. a pessoa tem que saber fazer. Eu faço em termos, eu já fiz isso no Fundão, fiz isso é um monte de lugar que eu fiz, mas um outro na Columbia University, com o povo. Agora,
Eu sempre fiz isso com técnicos, quase sempre médicos, cientistas que estão pesquisando, para mostrar para eles que eu sou capaz de influir e mostrar o que é o assédio. Entendeu? Agora, isso é perigoso. Tem casos que às vezes você vai começar a fazer e às vezes o paciente, como aconteceu lá na coluna, um dos que eu tratei, que eu fiz lá o negócio, o cara estava todo tampadinho, bonitinho, ninguém falou nada. Aí, na hora que eu vou falando, eu falo assim, ó, eu vou mexer nos seus batimentos cardíacos. Eu te pergunto, você quer que dê um ataque cardíaco ou uma bradicardia em você? Eu falo assim, não, pode ser um ataque cardíaco. Então, a hora que eu comecei, que fiz o negócio, o amparador chegou, não faça que você mata ele. Aí eu falei assim, mas o quê? Olha, manda ele abrir a camisa. Aí, aquele monte de gente, cientista, todo mundo, eu falei assim, abre a camisa que você está me tapeando, você fez uma cirurgia recente. Se eu fizer força aqui, você morre. Aí o cara tirou assim, desabotou a camisa, olha lá, o sinal da cirurgia recente dele ainda está cicatrizando. O Antônio estava lá, ele viu esse fato. O povo todo ficou por isso, as caras de tacho danado. Agora, depois disso, eles me pediram para ir lá muitas vezes. Eu encerrei um processo de semana sobre o processo de o estudo da Qi, a energia chinesa. Tinha o maior cara de Qi lá da China, que colocou até aparelho atrás de mim. E falou assim, não, ele aí é um aparelho, o homem falou, a meu respeito. Esse homem é um aparelho, ele não precisa. Então, ele teve meu traseiro, todo lado que eu ia, o homem estava atrás do aparelho. O Antônio é um dos que estavam lá comigo, ele foi lá na Colômbia comigo, nos Estados Unidos. Eu acho que é ele que estava lá. Nós filmamos, isso tem filme aí guardado dessa história. Com respeito a isso, desculpa demorar um pouquinho, mas é interessante. Mexer no neurovegetativo do outro, né, do próximo. Não, o neurovegetativo é isso aí que eu estava falando. Por exemplo, você mexer para mudar a temperatura, tem o problema da sensação de temperatura. Aí o fenômeno é mais fácil, porque você mexe no sistema nervoso da pessoa. Então aí é mais fácil, não precisa. Agora, o problema todo é que você pode fazer só de movimentar a energia, a gente abaixa a temperatura, aumenta. E outra coisa, a pessoa tem que manter a autocrítica, para ela não ficar sob sugestão nem hipnose. Ela vê que não tem jeito. Esse homem lá da Colômbia, eu fico tão impressionado que depois ele foi ver meus cursos, quando eu estava lá em New York. Ele participou, levou até colega dele, entende? Hein? Ele era o quê? Não é chinês, não é americano, cientista, fez cirurgia do coração. E outra coisa, quis me tapear, que ninguém. A hora que eu falei, eu disse, não, eu não posso fazer. Aí o povo, como se fosse vaia para mim. Aí eu falei assim, calma, minha gente. Eu não posso, porque esse homem está escondendo o negócio, está me tapeando aqui. Se eu for fazer isso aí, eu torro ele. Que eu vou mexer no coração, o coração dele está débil. Ele acabou de fazer uma cirurgia do coração. Abre essa camisa. Aí o cara abriu, voltou, falei assim, cadê a vaia? Professor. Não, tem certas coisas dessas, gente, que você tem que mostrar que você tem testosterona. E tem que ser ali. Professor. Lá no fundão foi pior, porque lá eram médicos, tinha um monte de médicos. E outra coisa, o assunto lá era encerrar também uma semana de energia. Entende? Tinha vários técnicos na história. E tinha os médicos que haviam se formado lá na UFRJ, lá, com os negócios todos deles, lá do fundão, etc. Então, uma menina, que era noiva do outro médico, eles tinham acabado de formar, está com a medicina toda, né? Então, eu falei assim, não, esse negócio de mudar, não dá. Então, eu quero me submeter ao processo. Aí, eu comecei e mas fui com a corda toda. A hora que o negócio acelerou, ela falou, para. Aí foi lá o médico, abraçou a moça, eu falei assim, não tem nada não vai acontecer nada, está tudo bem. Dá um beijo nela. Foi a gargalhada geral. E eu, caí fora. Professor, quando o senhor faz essa manobra, tanto no cardiochakra quanto na temperatura, o que o senhor pensa?
enquanto o senhor exterioriza? Eu penso nessa intenção, né? Eu fico com aquela intenção. A vontade é que manda nisso. A vontade é que superintende o processo de energia. Isso aí não é fácil. Agora, com o passar do tempo, a gente fica especialista nisso. Então, mexer com temperatura é uma das coisas mais fáceis que tem. Agora, mexer no coração da pessoa é problemático, é perigoso. Você veja bem, na Rússia, um dos espetáculos do show que eles deram era isso. Colocavam um sapo e a dona chegava e colocava energia ali em cima. Ali. O sapo parava o coração e morria na hora. Eles matavam o sapo. Eu nunca fiz isso. Eu faço o contrário. O bichinho está ruim, eu chego lá e ponho a mão nele e começo a mexer com a energia, mas o tanto que pode, às vezes levanta na hora. Porque, por exemplo, um gato. O cérebro é menor, o corpo é menor. Eu tenho energia que eu movimento muito mais do que isso. Então eu mato mosquito com a bomba atômica. Às vezes ele melhora na hora. Uma opção de coisa você pode melhorar. Entende? Então, não é todo tipo de doença, porque a ectoplasmia varia, né? Isso aí, às vezes o processo é um problema brabo lá, de alteração mais séria. Às vezes precisava de emendar tudo. Se o negócio começa a precisar de emendar tudo quanto é lado, aí dá problema. Aí já é para a cirurgia, demora muito e tal. Então é a pensanidade, a intenção e a energia junto. Agora tem que ter boa intenção, né? Você não pode fazer isso. Agora, o que é bacana é a hora que você faz, que quem reclama é a própria pessoa que estava lá brigando com você. Não, para, não, para. Com medo, porque a pessoa sentiu. Porque eu falava nela toda assim, jactante com o negócio. Eu disse, olha, conserva seu espírito crítico. Cuidado que eu vou mandar os cachorros, né? Cuidado, vou abrir o canil. Aí eu comecei. Mas foi alguns segundos. E eu notei que o negócio deve ter um negócio. Outra coisa, como ela tinha estudado, sabia bem, por isso que ela estava implicada, né, com o processo de batimento cardíaco, circulação, ela não brinca. Você sabe que, conforme o jeito aonde você bate, você para o coração da pessoa, ela morre na hora. Né? Só um toque assim, ó, tal, dependendo do lugar e o modo que é que faz. Isso é perigoso. Você impôs as mãos ou não? Como é que é? Você fez imposição de mãos ou você ficou sentadinho é tudo à assim? Distância, eu não toco na pessoa, nunca. Eu não toco nunca. Eu digo de impor. Não, você tem que fazer alguma coisa, porque senão o povo acha que você não está fazendo. Está aqui, tem um monte de gente, ele pensa que eu estou trabalhando com ele. Se mostrar que é esse aqui, então você tem que ficar lá perto. Tem que indicar, né, a direção. Enfatologia, primeira linha. Poderia comentar sobre a racionalização da imaginação? Não seriam conceitos antagônicos? Não, muito pelo contrário, né? Eu acho que a visão foi até interessante essa pergunta, que a visão que as pessoas têm é que a imaginação é uma coisa totalmente, que fica totalmente à mercê dos fatos, do que ocorre com a pessoa. A imaginação, na verdade, ela é uma ferramenta importantíssima, inclusive para quem quer, por exemplo, chegar a ver pontos. A pessoa consegue chegar a novas ideias a partir da imaginação. E a gente vê que a racionalização da imaginação, ela é o caminho para a pessoa chegar nas verpons. O que acontece, na verdade, é que as pessoas, em geral, elas vivenciam até um tópico aqui que a gente colocou, que é o binômio emoção-imaginação. Então, por exemplo, a pessoa tem algum processo emocional dela, e isso aí eu vejo assim, 90% lá dos casos, acaba pegando sempre o processo lá afetivo, sexual. E aí, em cima desse processo, a pessoa começa a criar uma série de enredos fantasiosos, aí a partir disso começa a entrar, por exemplo, em evocações, né, aí essa força do pensamento, do sentimento da pessoa, ela acaba fazendo evocações, aí começa a atrair consciência, aí começa a atrair assédio, aí daqui a pouco a pessoa está com assédio crônico ali em cima dela, mas é todo um processo que começa a partir do problema da emoção e do atributo da imaginação. E aí a pessoa às vezes fica falando, mas como que eu resolvo esse problema? Na verdade, a solução, a terapêutica maior é a pessoa começar a regrar a própria imaginação. E ela regra isso a partir da análise crítica, racional, com discernimento de como que está funcionando essa imaginação. E as atuações, por exemplo, em chegar em determinado momento, se a imaginação está fluindo para uma coisa que não é positiva, um devaneio, por exemplo, corta aquilo.
A gente não é obrigado, a gente é que manda na nossa pensanidade. A gente pode definir o que a gente pensa e o que a gente sente. A gente não precisa ficar à mercê de pensamento e de emoção. É a gente que define. A gente tem esse poder de fazer isso. O que às vezes ocorre é que as pessoas não usam muito desse poder, vamos dizer assim. Gostaria de saber se o verbetógrafo tem experiência com a técnica da agenda da autopensanização. Caso positivo, de que maneira isso o ajudou? Eu diria assim, grande experiência eu não tenho não, mas eu já apliquei essa técnica algumas vezes. Por exemplo, você vai ficar em algum lugar que você sabe que você vai ficar mais tempo lá e sem ter que fazer, sem ter muita opção para fazer, do que fazer. Por exemplo, você vai no dentista e você sabe que às vezes você vai ter que ficar lá 30 minutos, 40 minutos sem ter o que fazer lá. E as revistas que tem lá nem dá muito para ler, né? Que é Caras, Quem, não sei o quê. Então não dá nem para gastar tempo com as revistas que estão lá. Então numa situação como essa, você começa a pensar, se você está pesquisando alguma coisa, você começa a pensar assim, por exemplo, vamos pegar o exemplo desse verbete. Eu posso chegar lá e pensar assim, bom, quais são os tópicos que têm correlação com autodisciplina e magística? O que tem correlação aqui? A gente começa a pensar, bom, vou fazer uma correlação assim com o processo do parapsiquismo. Então, como é que a imaginação associa com o parapsiquismo? Aí você começa a pensar, e você começa a usar o seu tempo útil, teu espaço mental de modo útil. Né? Então você vai, e outras vezes, inevitavelmente, quando você fizer isso, você vai usar a sua imaginação também de modo mais útil. A técnica da agenda da autopensanização é isso, mas de modo que você, antes de você passar pela experiência e se ver naquela experiência, você já ter maceteado e falar assim, sempre quando eu passar por essas experiências aqui, eu já vou ter esses tópicos, esses temas aqui, para eu estar aplicando o meu espaço mental, o meu tempo mental. Né? Em Pensenologia, página 1, de que modo podemos, teaticamente, adquirir o óleo pensene pessoal da rigidez imagística? Uma coisa que eu acho interessante, até um tempo que eu não coloquei aqui, que eu estava pensando em desenvolver um outro verbete, que é uma coisa chamada, que eu chamei assim, de microtomia imagística. É a pessoa, ela fazer como passar um micrótomo, né? Fazer uma análise, fazer uma dissecação de como que é o processo imaginativo pessoal. Então, por exemplo, todo mundo vai ter uma linha de manifestação da própria imaginação. Então, tem a imaginação sadia, tem a imaginação nosográfica. A pessoa tem que começar a conhecer como é que é o padrão dela de imaginação. Por exemplo, onde é que vamos dizer assim, quais são os matabus da imaginação? Então, quando ela vivencia determinados contextos humanos, ela vai ver assim, minha imaginação tende a me levar para esses caminhos aqui. Negativos, no caso. E da mesma forma, ela pode ver também assim, como que ela é, por exemplo, com a questão da associação de ideias, que é um processo que usa o atributo da imaginação. Ela é boa? Como é que isso aí funciona para ela? Quando a pessoa começa vamos dizer assim, a discriminar e a detalhar e ver os pequenos processos dela de funcionamento imaginativo, ela vai ter já é o primeiro passo para ela implantar esse holopensene, né, de domínio, né, de você ter uma imaginação mais sadia para si mesmo. Em Efeitologia, página 2, poderia relatar sobre os efeitos terapêuticos da imaginação ativa? Uhum. O que acontece é o seguinte, a imaginação ativa, existe até umas terapias que são baseadas no processo dessa imaginação ativa. A pessoa, ela pode, por exemplo, vamos supor que ela quer ter ela tem medo de falar em público, por exemplo. Ela pode, antes mesmo dela chegar e vir falar em público, ela pode começar a se imaginar falando em público, com um público muito grande, e se colocar como ela estivesse saindo muito bem dentro do momento que ela estivesse falando em público. Então ela começa a fixar para ela um padrão que ainda é imaginativo, não é vivencial, de uma situação onde ela vai estar em público e ela vai sair bem. Isso acaba, de algum modo, interferindo na sua pensenidade, e isso também já foi provado até pelos neurocientistas lá, que a imaginação, ela interfere, inclusive, na formação sináptica da pessoa. Então ela começa a criar novos padrões de manifestação que podem ser reforçados a partir da própria imaginação. É lógico que isso é um princípio do início do começo. O ideal é a vivência prática, né, real, né, do que está acontecendo. Mas já é um primeiro passo para a pessoa ela poder se preparar e poder chegar no contexto e sair bem em determinadas situações que às vezes ela tem dificuldade. É um exemplo aí do caso. Professor, no verbete do dicionário,
poderia comentar de que maneira os sensitivos deslocados seriam classificados em relação à temática. Ora, um sensitivo, se ele está deslocado disso, ele não vai ter energia positiva para fazer um fenômeno desse. E o fenômeno é raro. Eu que estudo isso há 60 anos, 70 anos, nunca vi desse jeito. Então, o que está fora do esquadro não dá nada. Agora aqui, Verbetógrafo Max. Vivemos num mundo cada vez mais virtual. Muitas pessoas permanecem conectadas 24 horas, sem contato com o real e o palpável, além dos efeitos especiais dos filmes aumentarem bastante. Pensa que viveremos num mundo cada vez mais ligado à imagística? De que maneira contornar esse fato? O professor Stephen Kunitz comentou que estamos coletivamente cada vez mais inteligentes, mas com emburrecimento individual crescente. Qual a sua opinião? Eu considero que a questão virtual, ela de fato, ela é vamos dizer assim, é uma entrada para a pessoa viver totalmente fora do contato com as outras pessoas, viver numa condição até praticamente de um autismo, né? O autismo evolutivo. Agora, eu não acho que isso aí seja uma direção que toda a humanidade vai tomar. Eu acho que isso aí vai ser, de modo geral, a minha visão, né, analisando sociologicamente, eu acho que isso aí é um contexto de aprendizagem, né? Por exemplo, essa questão da informática é uma coisa nova, o pessoal vai estar entrando nisso, vai estar errando, o pessoal já está começando a ver doenças relacionadas ao processo da questão da informática, né? Já tem livro, inclusive, vários livros escritos sobre isso. Então, eu acho que é um processo de aprendizagem que as pessoas vão estar tendo. Eu acho que tem tanto aspectos positivos que a pessoa pode tirar da questão da vivência virtual, né? Eu acho que muitas coisas você pode fazer, simulações, inclusive, por exemplo, na área da medicina, hoje em dia você tem muita coisa aí que você pode utilizar da área virtual que é positivo. Por exemplo, ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem falando de um software lá de dissecação de cadáver, totalmente virtual, que dá o mesmo efeito da pessoa fazer isso numa sala de aula. Até eu não sei, mas assim, é uma coisa positiva. Por exemplo, essa questão de utilizar animais, né, para poder fazer experiência, até que ponto o processo virtual pode ajudar tudo nisso? Mas olha, tem uma parte negativa aí. Se te fizer, por exemplo, um negócio só de dissecção de cadáver à distância, aquelas pessoas não têm contato com o cadáver, não vai ficar bom médico. Tem que ter contato. Isso aí não é bom. Eu já falei que tem uns excessos nessas bobagens. Fazer cirurgia à distância, explicar uma opção, às vezes tem sua razão de ser. Mas agora, dissecção para a pessoa aprender... Ela vai ter que ter contato com a... Tem que ter contato, tem que sentir o cheiro do formol, que é isso. O cadáverzinho, ver às vezes o amigo que ele conheceu, né? Como aconteceu comigo, que era um cara que eu sempre atendia e dava alguns trocados para ele. Quando eu vi, era o meu amigo que estava lá. Eu abri o cara. É verdade. O CAEC informa que a Holoteca está aberta todos os sábados, hoje é sábado, até às 20h30, 21h30, quer dizer, 9h30 da noite. Aguardamos aos pesquisadores interessados em aproveitar o ambiente mental somático para escrever seu livro ou participar das oficinas da Holoteca. Vocês estão sabendo? Hoje, até 9h30, todo sábado, tá bom? É uma boa coisa que estão fazendo aí. Isso é serviço seu. Parabéns a você. Max, você poderia aprofundar na exemplologia a autodisciplina imagística tenepsológica, então essa condição aí do regramento da imaginação na prática diária da TENEPS, né? Como otimizar esse regramento ou fazer com que ele aconteça de fato? Eu vejo assim, a TENEPS, ela é um desafio, né, para qualquer pessoa que esteja aí trabalhando com ela. E o que acontece, eu acho, na TENEPS é que as pessoas, assim, de modo geral, elas colocam muito como conseguir separar aquelas preocupações do dia a dia, né, com o que acontece ali na TENEPS, ali durante o período da TENEPS, e não ficar devaneando dentro do processo. Então, eu vejo assim, uma das coisas que eu vejo que ajuda bastante nesse aspecto aqui, é a pessoa ela já fazer isso conscientemente antes e depois, né? Que é a técnica de você repassar as 24 horas da TENEPS e tudo, da tela mental, tudo. Na hora que você faz essa técnica, por exemplo, né? Eu acho que você já começa a cortar uma série de coisas, porque eu vejo assim que esse processo também de vir as coisas, ela também está muito relacionada com o campo que é instalado ali na TENEPS. Que na hora que você instala um campo,
aquilo acaba mexendo, as coisas que estão meio submersas lá na sua intraconsciencialidade, elas começam a aparecer, né? Então, se você não fez esse trabalho antes, ela aparece ao longo, durante a TENEPS, e até certo ponto faz a evocação devida, e às vezes até faz assistência com isso. Então, eu vejo que, assim, uma das coisas que eu procuro fazer mesmo é perceber, assim, quais são os meus padrões de desvios de devaneio que eu tenho no meu dia a dia, que eles são, na TENEPS, eu vejo, ela é como se fosse um resumo das últimas 23 horas, né? Ela não é nada muito diferente do que vinha acontecendo. Então, repercute ali. Se eu consigo fazer isso, dou uma repassada boa e aí procuro me colocar de uma maneira mais assim disponível para o trabalho daí para frente, o trabalho flui melhor, né? Eu vejo de modo geral, né, nessa linha assim, para ampliar e tentar ajudar mais, no caso, até por causa do temperamento forte, dessa condição do regramento, né, de você, às vezes na TENEPS tem as extrapolações e tem os insights, as intuições do próprio trabalho que está sendo feito. E aí, às vezes, é a condição de como usar essa técnica e não bloquear esse processo, entende? De repente, você fica ali naquele contexto, tentar regrar, preocupado, aí vem um insight, você acha que é devaneio. E não posso pensar nisso agora e tal. Tem alguma coisa eu acho que você colocou, também acontece comigo. Muitas vezes, vem informações que você tem para a psique, ela vem através de um processo onírico. Isso é complicado, né? Mas se você for ver, eu acho que isso aí até certo ponto é ainda um pouco de incompetência nossa, né? Porque assim, o amparador está tentando passar as informações, ele vai utilizar o que tem ali para poder passar aquela informação. Se é o processo onírico, ótimo, vai ser através do processo onírico, né? Mas ainda eu não considero como sendo ainda a condição ideal, né? Mas é melhor do talvez que tentar nada, colocar né? Na prática e ver o que dá até equilibrar, né? Exatamente. Não, e outra coisa, eu acho assim, ó, se você procura fazer uma profilaxia antes de começar a TENEPS, por exemplo, porque a pessoa, às vezes, se ela for fazer a TENEPS muito assimilada com as coisas do dia a dia, ela vai levar a assimilação ali, e aquilo vai mexer na cabeça dela e tudo. Por isso que essa questão da evocação das 24 horas, instalar um campo energético antes e trabalhar com as energias, isso aí já dá uma limpada nessas coisas. Aí as evidências que você vai ter dali para frente, elas já ficam assim, mesmo o processo onírico que eventualmente aparece, ele já é uma coisa mais relacionada ao próprio trabalho, entende? Isso foi uma coisa que ao longo do tempo eu procurei me preocupar também, assim para quando começar de fato lá o processo da passividade mais intensa, mais profunda, né? Você está mais limpo, pelo menos assim, das assimilações do dia a dia, das coisas que você, por exemplo, estava preocupado, né? De relação de trabalho, né? De voluntariado, essas coisas mais. Exatamente. Mas isso, assim, só dá mesmo através, eu vejo, de mexer com as energias mesmo, você instalar... Limpar mesmo. Por exemplo, sabe uma técnica que eu apliquei que me ajudou há muito tempo? Falei assim, ó, eu vou ficar pelo menos 5 minutos direto, 5 minutos, trabalhando com as energias, instalando o estado vibracional, mantendo o EV durante 5 minutos, antes de começar a TENEPS. Aí pego o óleo lá no meu despertador e fico lá os 5 minutos. Aí depois, se der para ficar mais, fico, se eu achar que tem que ficar mais, mas assim, é no mínimo 5 minutos. Entendeu? Uma técnica que eu usei que, assim, para mim funcionou, né? Que aí você tem que ver o teu temperamento também, né? Professor Max? Dentro dessa pergunta da Renata, você pensa, não sei se você já passou por essa experiência, o que você já observa, que o fato das pessoas manterem um hábito mais periódico de fazer momentos de reflexão ajudaria a dar vazão a esse tipo de intrusão pensênica que muitas vezes ocorre durante a TENEPS? Você está entendendo o que eu estou falando? Tem jeito. Poxa, com certeza eu acho. Não, com certeza é isso, né, Cris? Porque o que eu vejo é que a TENEPS, ela acaba sendo um momento, quando uma pessoa para e relaxa, isso, né? Exatamente. E se a pessoa não parou o dia inteiro, ela para, relaxa, aquelas situações todas que aconteceram, inevitavelmente elas começam, né, a surgir. Isso, até certo ponto, interfere um pouco, né, no aprofundamento do trabalho. Eu acho isso, por isso assim, se você fizer essa reflexão, né, parar antes, você faz a prevenção. Você tem um espaço para você dar uma... Aí quando você for ali, você está mais disponível. Isso. Não para resolver os seus problemas, suas condições, mas mais para o trabalho de assistência. Ok. Professor Max, aqui na página 1, a linha tributologia predomina das faculdades mentais, notadamente da incorruptibilidade da imaginação. Na página 2, faz um reforço ali, né? Técnica da incorruptibilidade de imagística. Podia reforçar essa técnica de incorruptibilidade? Sim. A questão da técnica é o seguinte, por exemplo, a imaginação, que nem alguma pessoa colocou aí na pergunta,
As pessoas têm a ideia de que nós somos assim vítimas da nossa imaginação, porque a imaginação ela é essencialmente onírica e incontrolável. Isso é um erro, isso é um erro até de conhecimento do que é a própria imaginação. A imaginação ela é um atributo consciencial como outros quaisquer, né? Como a racionalidade, como, por exemplo, parapsiquismo, como todos esses outros. Eu vejo, por exemplo, até fiz questão de colocar no verbete a questão lá da prova da imagística, porque a prova da imagística ela é justamente o processo, uma forma que tem para a pessoa ver o que a imaginação dela pode trazer de benefício, de resultado. Vamos dizer assim, a prova da imagística seria até uma técnica, né, da autoincorruptibilidade da imaginação. Então, ela mostra também que a imaginação ela é muito mais do que simplesmente a gente entrar no processo artístico. Porque o que tem no nosso, vamos dizer assim, no holopensene, no senso comum, né, é que a imaginação e a arte são duas coisas, né, são praticamente a mesma coisa. Só que não é. A arte, em geral, é justamente essa imaginação, aquela imaginação que eu até coloco aqui no verbete também, a imaginação artística livre, né, que a pessoa tem que ir lá, deixar vir o que ela está percebendo e, de algum modo, expor aquilo sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, de crivo, ou de avaliação, ou de crítica. Ok, então está se referindo a uma imaginação homeostática, né? Oi? Homeostática. Uma imaginação trabalhando ela sempre nesse sentido. O que eu, mais além do que a homeostática, eu diria assim, uma imaginação coordenada pelo mental soma. Porque, por exemplo, você pode ter algum processo de imaginação que não é patológico e que, até certo ponto, tem um processo emocional. Mas ainda é meio básica, vamos dizer assim. O que eu vejo, assim, que é o que a gente está procurando desenvolver aí, dentro da Conscienciologia, é a gente começar a usar esse atributo de modo técnico. Então, por exemplo, para você chegar em determinada verpom, eu acho difícil a pessoa chegar nas verpons sem ter um processo muito crítico e com discernimento da própria imaginação. Porque senão ela acaba, ainda mais que as nossas coisas, envolve muito processo, a condição do parapsiquismo. Se ela não tem imaginação bem controlada, o parapsiquismo dela vira todo onírico, né? Ela começa a confundir tudo e daí ela não consegue extrair o conteúdo, que é a coisa mais séria que a gente vê dos fenômenos parapsíquicos, por exemplo. É que nem, por exemplo, o professor Val, nesse verbete, ele coloca um fenômeno que é super, assim, né, ímpar. Agora, imagina como é que uma pessoa com imaginação iria interpretar uma situação dessa, entende? É um exemplo, né? Ok, obrigado. Marcos, Melissa, aqui no direito. Na página 1, em pensenologia, na penúltima linha de baixo para cima, você diz mudança de bloco pensênico. Uhum. Aí lá na página 4, tem um item que é alegria. O infante é capaz de perceber, fala da criança que tem facilidade de imaginação. Isso. Até certo ponto é uma mudança de bloco, certo? A minha pergunta é com relação assim, se um adulto tem essa facilidade, é por ser infantilismo e também até quanto, né, que essa mudança de bloco pensênico não é uma fuga da realidade. Uhum. A criança ela tem um processo da atenção saltuária. Até certo ponto isso tem relação com a mudança de bloco, né? Mas ela não fixa atenção em muitas coisas. O adulto ele já tem a vantagem que ele com o tempo ele vai começando a ter uma fixação maior da própria atenção. Só que às vezes chega num ponto patológico, é o monoideísmo. Então, por exemplo, o que eu chamei a atenção na mudança de bloco é o seguinte: muitas vezes a pessoa entra em autoassédio a partir do processo imaginativo, né, das emoções com a imaginação, ela entra no autoassédio, ela não consegue parar de pensar naquilo e aquele autoassédio vai só se aprofundando cada vez mais, cada vez mais. Então a pessoa ela tem, uma das técnicas interessantes é ela começar a identificar isso e ela ver, olha, esse pensamento não dá mais para eu ter. Eu vou cortar esse pensamento. E às vezes, assim, um erro que eu vejo comum, que às vezes as pessoas têm, por exemplo, ela quer cortar um pensamento, mas ela fica pensando que ela tem que parar de pensar naquilo. E aí, entendeu? Então, se ela fica pensando naquilo, ela não vai continuar, ela não vai parar, ela não vai mudar o bloco. Ela tem que simplesmente parar de pensar naquilo. Ela não tem que parar que ela tem que pensar, ela não tem que ficar pensando que tem que parar. Ela tem que parar e mudar o bloco. E não pensar mais nem no aspecto negativo, nem no positivo, nem nada. É cortar aquilo. E é positiva essa mudança, essa mudança de bloco ela é a base de qualquer autodefesa energética. Não é uma fuga. Não, essa mudança de bloco, ela é, por exemplo, autodefesa parapsíquica tem que ter mudança de bloco. Se a pessoa não faz isso, ela não tem autodefesa, ela tem assédio. Isso aí é um dos pré-requisitos aí básicos aí, entende?
O que a gente está colocando assim, até uma das coisas que se coloca assim, às vezes é mais difícil a criança ficar assediada do que o adulto, porque ela tem atenção saltuária, não fixa. Então o nosso negócio é justamente a gente saber controlar, né? A gente saber ter aquela atenção profunda, concentrada, quando tem que ter, e na hora que a gente tem que saber mudar de atenção e simplesmente ignorar tudo que a gente falou durante as últimas 2 horas, a gente conseguir fazer isso. Entendi, ótimo, obrigada. Max, aqui na letra A, você poderia fazer uma ligação com relação na fatologia, o hábito de dirigir a própria imaginação, o voo controlado da imaginação, com relação a Verpon, a pesquisa. Tá, se Verpon pesquisa tem algum lugar? Não. Na fatologia tem esses 2 itens, que é o hábito de dirigir logo no início, terceira linha. Tá. O hábito de dirigir. Não, isso eu vi, o hábito de dirigir a própria imaginação e o voo controlado da imaginação. Aí você está associando isso com? Como você com a pesquisa, você trabalharia com a pesquisa. Tá. Então, isso aqui tem bem a ver com a questão de você buscar as verdades relativas de ponta, por exemplo. Então, você dirigir a própria imaginação é justamente a condição de você saber que a imaginação ela deve ser conduzida por você, e não você deve ser conduzida pela sua imaginação. Então, aquilo que vem na sua memória, por exemplo, nas suas ideias, aquilo não precisa vir às suas ideias sem você querer. Aquilo tem que vir nas suas ideias, na sua mente, no seu holopensene, quando você quiser. E se ela aparece, você pode identificar. Essa situação que apareceu, ela é algo do meu processo intraconsciencial, da minha tendência, ou é, por exemplo, algum holopensene que eu acessei? Pode ser de um determinado ambiente ou de um determinado consciex. Então, você está vendo como você, por exemplo, entrar no processo, começar a pensar, fazer o monitoramento da imaginação, ela começa já a te dar mais detalhes do que você está tendo em termos de xenopensenes, por exemplo, e de reações pessoais suas, de reações suas em relação a fatos. Então, por exemplo, se você chega em um determinado ambiente, você tem um contato com o pensene. Aquele contato ele pode desencadear em você uma reação pensênica, que tem processo imagístico junto. Isso qualquer pessoa. Um contato com o ambiente, um contato com uma pessoa pode gerar isso, um contato com o objeto pode gerar isso. A gente reage dessa maneira, por causa de toda essa condição de evocação, de memória, de tudo isso. Então é interessante você começar a ver como que você funciona. Se essa reação ela é um processo intraconsciencial, ou se é um processo, por exemplo, de algum xeno, de alguma cunha mental, de um xenopensene que pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Pode ser de gente que está querendo te dar alguma ideia, né? Amparador, por exemplo, ou de gente que está querendo te dar alguma ideia que não é positiva, guia cego e outros tipos de consciências aí, tipo assediadoras. Então, esse, vamos dizer assim, seria um princípio inicial para você começar a fazer essa crítica, né? Essa percepção do conteúdo da sua imaginação. A partir disso, você começa a entrar naquela condição que eu coloquei assim, o voo controlado da imaginação. O voo controlado é justamente aquilo. A visão, o senso comum, lá, como a Rosa colocou, que se tem a imaginação tem que ser uma imaginação livre. A gente não deve, você deve dar asas à sua imaginação, né? A gente não ouve falar isso. O dar asas à imaginação é deixar a imaginação voar para onde ela bem entender. O que a gente está colocando assim é o seguinte, você deve dar asas à sua imaginação, mas é uma asas assim, que ela tem lá, né, uma direção. Você está controlando, você tem um controle remoto, você está dirigindo lá aquela imaginação para onde ela vai. E é bom que ela voe bem alto, que você avance, que você tenha uma cosmovisão, por exemplo, que você tenha, né, uma abordagem por atacado, isso é bom. Mas isso é viagem na maionese, entre aspas, ou é uma coisa que você está fazendo controlado para você expandir a sua visão? Na hora que a gente fala daquela parte lá, a antevisão imaginativa da dispersidade, é mais ou menos isso. Ou seja, a pessoa não é esperta, mas ela está vendo lá, como é que vai ser lá na frente? Vamos voar aqui com a minha imaginação. Como é que seria essa manifestação? Um aspecto positivo, né, sadio da história. Tá? Maxi, aqui em cima no ar. Oi, tá. Página 5, o item 40. Por que você colocou utopia
como uma imagisticologia nosográfica. Não, eu até... Fala um pouco aí, depois eu vou... Beleza, não, se qualquer coisa você me ajuda aí. Eu vou... O que eu coloquei aqui foi assim, ó, práticos, o sonho, a utopia, o sonho da sociedade ideal, né? Tem muitas utopias que de um modo sonhista que podem ser até positivas, né? Mas aí eu quis colocar aqui, ó, o que eu acho que de algum modo qualifica a ideia é quando eu coloquei assim, ó, sem as respectivas ações práticas para melhorar as condições presentes. Entende? Então, é aquela pessoa que, né, que está simplesmente pensando, não, o ideal da sociedade seria esse, que a gente não tivesse... Por exemplo, a pessoa pensa assim, ó, o ideal da sociedade é que todos nós vivêssemos em paz. Isso é muito bom. Mas a pessoa ainda fica irritada com o colega. Ela está sendo totalmente incoerente com a utopia dela. Na hora que ela acha que a sociedade tem que ter uma paz, né, a paz mundial, mas só que ela, na própria manifestação dela do dia a dia, ela não consegue, né, eliminar a raiva da sua manifestação. Pois é, a partir do livro lá do Thomas More, Utopia, quer dizer, século XVI, aconteceram vários utópicos que fizeram, quer dizer, eu até escrevi alguns aqui, Colbert, o Owen, o Fourier, os Fallenstérios, inclusive aqui no Brasil, o Dom Pedro II deu para 2 utópicos, e eles fizeram aqui no Paraná. A gente tem Santa Cecília e tem Saí, né? O Falestério é a Sicília, Colônia Sicília, e o Falestério de Saí. Então, a utopia pode ser um caminho positivo. Mas aí, né, não pode ficar só no escrito. Não, isso aí, né? Exatamente. Não, essas pessoas são exemplos. Escreveram e fizeram. Então, utopia pode ser uma técnica para Pode, é a utopia sadia nosográfica, né? O problema aqui, Tânia, aquela pessoa, por exemplo, que ela fica lá sem fazer nada naquele sonho de utopia e criticando todo mundo porque aquilo não acontece daquele jeito, né? Então é uma fuga imaginativa da pessoa. Aquela utopia é uma fuga imaginativa que ela tem. Para ela não fazer nada, concretizar, né? Não concretizar. E coincidência, né, a gente tem aqui o CEEC, que pode ser considerado um falestério, um local de utopias, né? É verdade. E no Paraná, aconteceu no Brasil, os dois falestérios foram no Paraná. Coincidência, né? Interessante. Ok, eu só queria ressaltar. Obrigado aí pela complementação. Marcos, aqui. Síndromologia. Sim. Você pode aprofundar a síndrome da distorção imaginativa? Vamos lá. Então, essa síndrome da distorção imaginativa, ela é justamente essa condição da pessoa, dentro da própria imaginação dela, ela começar a cair pelo lado das emoções, né, vamos dizer assim, de alguma vivência que ela tem, ela começar a levar o negócio para um lado nosográfico, mais patológico, assim, entende? Vamos dizer assim, é uma manifestação que a pessoa costuma ter patológica com a própria imaginação, né, no uso da própria imaginação. Em geral, o que eu já coloquei, que ela está muito fundamentada na vivência emocional, no binômio emoção e imaginação. Seria mais ou menos isso. E é comum a ocorrência dessa síndrome? Eu vejo assim, a pessoa que ainda tem muito processo de emoção junto com a imaginação, ela, de algum modo, ela está um pouco dentro dessa síndrome da distorção imaginativa, né? Porque assim, a imaginação, ela é um atributo consciencial. Ou seja, dentro do atributo consciencial, o ideal é que ela seja cada vez mais desenvolvido e utilizada de modo mais racional, né, e mais técnico. Se ela ainda está sendo dominada, de algum modo, conduzida, se a imaginação está sendo conduzida pela própria imaginação, ela está dentro da distorção imaginativa. Ela não está sabendo tirar proveito do atributo que ela tem. Ela está agindo mais como bicho do que como, como é que é o novo nome? É ultra-subhumanidade, ultra-subhumano, né? Mais como bicho do que como gente, né? Como consciência, aí, mais assim, no nível hominal aí, que é o nosso caso. Tá. Max, por favor, tecnologia, por favor. As técnicas de autodisciplina da imaginação, como é que funciona isso? Deixa eu ver aqui a tecnologia, né? Técnicas de autodisciplina da imaginação.
Aqui, na verdade, ao longo do verbete, eu procurei colocar várias técnicas, né? Então, por exemplo, na hora que a pessoa fala lá da automonitorização da própria imaginação, da imaginação. Isso aí, de algum modo, é disciplina. Então, primeira coisa que a pessoa tem que ver é o seguinte, ela pensa na imaginação dela. Então, ela vê assim, até que ponto a imaginação, o uso da imaginação não está levando a pessoa para o buraco, uma série de coisas. Por exemplo, essa questão das evocações que a pessoa faz. Evocações afetivas, evocações, por exemplo, sexuais, por exemplo. Fantasias sexuais. Isso é um processo totalmente fundamentado num processo de imaginação. A pessoa começa com a condição da imaginação. Isso leva a pessoa para o buraco lá, porque é uma das coisas que mais deixa a pessoa sediada, são esse tipo de evocações aí de âmbito sexual. Aí eu pergunto, a pessoa ela já parou para estudar esse assunto? Como é que ela está em relação a esse aspecto aí? Ainda tem algum tipo de manifestação dela em relação a esse tipo de manifestação da própria imaginação? É uma coisa até certo ponto que eu vejo assim que pega muita gente aí, pelo menos quando eu dou minhas aulas, eu vejo que muita gente ainda pega por esse contexto das evocações sexuais. E você vê, a princípio é uma coisa que não devia mais estar pegando aí as pessoas, ainda mais quando a gente começa a falar de transafetividade aqui, né? É um assunto que não deveria mais estar pegando, mas por quê? Porque às vezes a pessoa não parou para ela ver assim, como que aquela imaginação leva ela para o buraco. É que nem Renato estava falando aqui do negócio da TENEPS, né? Como é que a imaginação ela ainda pode desviar a pessoa de fazer um acoplamento mais profundo com o amparador ao longo do processo da TENEPS dela? Isso pode acontecer, isso acontece. Então, assim, a gente começar a levar a imaginação como um atributo que também tem que ser estudado, desenvolvido e tudo. Eu, na verdade, quando comecei a aprofundar mais nisso, eu comecei a entender muito mais profundamente essa importância da prova da imagística lá. Quando eu comecei a aprofundar esse assunto, eu vi assim, o negócio é muito mais sério do que eu estava imaginando. Nessa última prova, me deu vontade de dar isso aqui, ó, para a pessoa ver. Depois eu desisti. Eu vou contar para vocês por que esse objeto não deve ir na prova. Ó, vocês já viram isso? Estou parecendo aquele cara que faz apresentação técnica. Ó. Tem uma caneta aqui dentro. Agora, o que se passa? Você faz assim, vira aqui, no escuro, ela acende para cá, ou acende para cá. É o lugar que ela acende. E você escreve no escuro. Agora, o melhor da história, está escrito aqui. Perigo. O raio laser não pode ir no olho da pessoa. Isso é raio laser. Ó. Então eu desisti. Me deram essa caneta, agora usar isso é um problemão. Você vê a tecnologia moderna como é que é. Entende? Agora que eu já fiquei no escuro realmente, clareia tudo. Mas é um perigo isso aqui, enceguece a pessoa. Pois é. Esse aqui é um bagulho energético novíssimo. Mas olha, eu ganhei de presente, com alto nível, a pessoa arranjou isso, acabou de sair, foi feito na China, alto nível. Ó, outra coisa, eu nunca vi uma caneta assim metalizada, isso aí tudo é para proteção. Negócio sério. Quer dizer, existem determinados instrumentos moderníssimos que nós não podemos colocar nessa prova. Hein? Professor Valdo, eu queria fazer uma pergunta com relação ao verbete do dicionário. Sim. Na página 36, no item complementação em trinomiologia, o senhor destaca o trinômio manuscrito hipnopompia ectoplasmia. Eu queria entender qual que é a relevância desse estado hipnopômpico para a realização para a ocorrência desses e outros fenômenos mais transcendentes. É em função que, nesse estado da hipnopompia, o parapercipiente, ou médio sensitivo, ele já está mais descansado, isso permite mais liberação de ectoplasma em função disso? Permite, para mim, em parte, isso é uma mensagem que eles dão para ver o conteúdo daquilo que foi escrito.
Eles querem ajudar na questão. Ao mesmo tempo, estão desenvolvendo o processo parapsíquico da pessoa. Sim, mas o fenômeno é impressionante. Mas por que nessa fase da hipnopompia isso ocorre com maior frequência? Ou pode ocorrer com maior frequência? Porque a pessoa está, às vezes, passou pelo terceiro sono. Em função disso, descanso, já passou pelo terceiro sono. Dá muita clarividência. Tá. Agora, no meu caso aqui, o que aconteceu comigo foi coisa muito rápida. Por poucos minutos. Eu descansei lá para pensar na história. Entendi. Agora, isso é um fenômeno impressionante. Eu estou acostumado com o fenômeno, não é qualquer um que me chama a atenção. Agora, esse aqui é o ineditismo, a originalidade dele, que é a coisa séria. É que você já tinha, anteriormente esse fenômeno, você já tinha destacado a relevância das clarividências hipnopômpicas, que é como o caso aqui, não, que aconteceu. Isso é outra coisa. Sim. A clarividência tem de tudo. Pois é, mas isso aí eu nunca tinha visto. Sim. A clarividência, ela tem detalhes impressionantes. Mas ela tem uma coisa, ela é fugaz demais. Esse aqui é mais permanente. Então, o efeito físico que se prolonga, ele demora. É só para compreender melhor. Então, a questão da maior, digamos, facilidade ou ocorrência desses fenômenos no estágio da hipnopompia, porque o meu foco é a hipnopompia, porque o sensitivo ele já está mais descansado. Eu acho que a pessoa também ela está mais focada, né? Ela descansou, já descansou. Aí, depois de alguns minutos, ela vê aquilo. Eu acho que se isso acontecer com a pessoa, se ela estiver cansada, ela não vai perceber. Ela vai pensar que aquilo é da fisiologia dela. Ela não vê a diferença entre a fisiologia e o parapsiquismo. É a questão do descanso, então. Para mim, tem uma série de fatores nisso. Como o fenômeno novo, agora eu só fico pensando, se efeito físico ainda tem fenômeno novo, depois de 200 anos o povo estudando isso, já pensou quantos fenômenos tem por aí que pode ocorrer? Esse é que eu fico encabulado com o negócio, pensando nisso. Estou estudando o livro Clarividência do professor Rodrigo Medeiros. Ele cita que não devemos imaginar nenhum tipo de imagem durante a exteriorização de energias, pois a emanação energética é exteriorizada somente pela vontade e direcionamento do pensene para o ambiente ou pessoa. Apesar disso, pensa existir a necessidade de imaginar raio, cor, luz ou fluidos saindo dos chakras na exteriorização. Essa necessidade é muleta ou ajuda em algum sentido? Quer falar? Isso aí é muleta e, na verdade, vai até te atrapalhar. É da muletaria. Da muletaria grande. Exatamente. Agora, ao Ventetório. Nós, engenheiros e técnicos, antes de começar um projeto de novo prédio, um aparelho doméstico, aplicação computacional, motor, turbina ou máquina molecular nanotecnológica, utilizamos a imaginação. É o embrião. Notamos a estabilidade do voo do albatroz e imaginamos e extrapolamos essa característica para a construção de um novo avião. Em engenharia não se constrói nada novo sem imaginação. Gostaria que o Herberto comentasse. Eu acho muito interessante, a engenharia é muito interessante nesse sentido, o nome engenho, né? Tem até relacionado com isso. O problema é que a abordagem fica muito na materiologia. O interessante aí do engenheiro é ficar um engenheiro parapsíquico, né? Ele começa a ver assim, para pegar a imaginação e extrapolar dentro das ideias originais, aí, das verpons do parapsiquismo, mas com certeza já é um começo aí, a engenharia. Agora, dentro da parapsicologia, eu conheci vários engenheiros que não assumiam nada das energias dele. De modo algum. Ele só queria mostrar o fenômeno pelo processo da engenharia dele. Isso aí era um problema. Tinha um de Belo Horizonte que era formidável em matéria de efeito físico. Tinha efeito físico. Mas ele não assumia. Max, por favor, aqui no B, aqui em cima. Você disse aqui, Selma, você disse ainda há pouco sobre a influência da imaginação nos processos sinápticos. No caso da pessoa imaginar que está dando uma palestra, se ela já não é bem sucedida, aquilo pode ir acontecendo de forma a imaginação fazer o sucesso daquilo. E a gente encontra aí em algumas divulgações aí, até no senso comum, falando do poder da mente na realização da coisa. Ou através do atributo da imaginação, você imaginar e até concretizar. Por exemplo, o cara vai lá, quer um carro e pensa no cheiro do carro, pensa na forma do carro, pensa não sei o que, e aquilo se concretiza. Até que ponto você acha que a imaginação pode interferir na realidade?
É demais. Por exemplo, o professor Val tem uma projeção no livro Projeções da Consciência lá, que o pessoal procura fazer a influência dos outros à distância. E aí, no caso lá, é negativo o negócio, né? Mas só que você pode usar isso para o aspecto positivo também. Então, na verdade, quando você está falando isso, é a força dos seus pensênios, né? O pessoal está até colocando aqui no início, né? Que a energia, ela segue os seus pensênios. A imaginação, ela está sempre junto com os pensênios, né? A imaginação vem lá, né? Ela está relacionada com a imagética, né? Com a imagem também. Então, assim, tudo que você começa a ter clareza para você em termos de o que você quer, da sua intenção, e você coloca um pensamento firme em relação àquilo, você acaba conseguindo. Né? Por isso que é interessante também a gente ter muito critério para ver o que a gente está buscando, o que a gente pode conseguir. Isso tem no processo tanto da condição das energias conscienciais, né? Do ambiente, das influências extraconscienciais que você tem, quanto tem também na influência na sua manifestação, no seu corpo, nas suas coisas, no seu cérebro. Isso acaba influenciando e pegando tudo. A imaginação ela entra aí junto com a questão do pensênio. Por isso até que eu acho que no VB eu quis colocar como especialidade a autopensenologia, né, para vincular o processo da força do pensênio, né, nessa história, entendeu? Não é só a imaginação, então, é o contexto todo, né? É porque assim, o que acontece, esse negócio da imaginação, que o pessoal fala, é aquela imaginação, sabe, imaginei tal coisa. Imaginou como pensa N coisas, o pensamento às vezes não está controlado, ela não tem uma linearidade da manifestação do pensamento. Você pensa isso aqui é que nem criança, né? Uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra hora pensa outra. Isso aí não leva a nada. A questão do pensamento é aquele pensamento firme, concentrado e direto com um determinado objetivo ao longo do tempo. E isso aí dá resultado, né, para a pessoa, positivo, né, dentro das coisas. E com ação, né? Porque senão fica só na imaginação, pensando e não concretiza na prática. Exatamente, mas se você fica pensando e você quer alguma coisa, a ação ela é uma consequência natural, né, dessa história. Não adianta ficar pensando que é o teoricão, né? Condição do teoricão. Você pode aprofundar, por favor, aqui na página 5, na tua taxologia, o item número 37? 37, é as somatizações. Uhum. A transformação de conflitos psíquicos em afecções orgânicas. Isso aí é praticamente, aí, vamos dizer assim, a definição da própria somatização. É você trazer para você. De você, por exemplo, você tem alguma condição sua íntima lá, de problema, daqui a pouco você está trazendo aquilo para o corpo e, vamos dizer assim, somatizando aquilo. Às vezes, por exemplo, questão de algumas doenças de pele, por exemplo, tem pessoas que são assim, né? Aquelas doenças psicossomáticas, por exemplo, que a pessoa vai lá, daqui a pouco, por exemplo, eu conheço gente que tem psoríase e dá para ver claramente no processo dela que é todo o temperamento, a forma dela se manifestar, aquilo acaba se manifestando na pele. Quando ela está num processo mais emocional, mais crítico, aquilo se manifesta e tem, né, a condição de aparecer mais em um determinado momento, porque aí as emoções dela estão mais fortes e tudo. Então, isso tudo, se você for analisar profundamente, é um processo de imaginação, né, da somatização, né, da fixação da imagem, de um pensamento, de uma condição no corpo físico. Entendeu? Ok, obrigada. Professor Valdo, uma perguntinha só, uma sugestão na realidade. Quando o senhor dá curso de manhã e de tarde, normalmente não são feitas as tertúlias. O dia de hoje, por exemplo, teve o ciclo mental somático, aí o senhor fez a mini tertúlia e agora a tertúlia. Uma sugestão, não seria o senhor fazer o ciclo mental somático e deixar a mini tertúlia de sábado, excepcionalmente, sem fazendo no domingo, já que o senhor está fazendo todos os dias? É isso com a turma, não é comigo, não. É uma sugestão, que fiquei pensando nisso, acho que é muito intenso. A média pensa. Eu não sei se alguém, o que o pessoal acha. Tem uma opção de coisa que eu não posso resolver. Por exemplo, eu estou sem saída com isso. O que eu devo fazer com isso, Omar? O senhor está dando agora oficialmente a mini tertúlia também, né? Fabiana, mas a questão é o seguinte, tem muita gente que só vem aos sábados e domingo. E aí fica sem a oportunidade de... Tem o ciclo e tem a tertúlia e tem o domingo. Eu vou assim, hasta sempre. Hasta sempre, porque o tempo todo eu estou aí. É isso. Eu acho também que era interessante ter uma folga para o professor Valdo aí. Acho que 2 aí no dia já está de bom tamanho, né? Ciclo mental somático. Eu trabalho mais no sábado e na sexta-feira, sexta e sábado. Agora, às vezes na quarta também, porque eu atendo lá embaixo. Então é quarta, sexta e sábado, são só 3 dias. Eu aguento.
Não, Ovaldo, não, mas assim, tem que produzir mais bebê. Podia votar isso daqui que o pessoal acha da gente fazer um break. Na sexta e no sábado a gente não fazer a mini tertúlia. O que você acha? Podemos votar? Eu não sei. Isso aí eu acho que vocês têm que conversar aí com a turma. Podemos votar agora? A turma não me aguenta, né? A verdade é essa. Conclusão, mais uma vez, a turma não me aguenta. O que o senhor pensa sobre isso? Sobre esse assunto? Eu não pensei, eu estou seguindo o que me pedem. Eu estou seguindo o que me pedem. Se perguntar para ele, vai até de tarde, eu já falei, à noite, qualquer tá tudo parada. bem. Mas assim, se o negócio é de vamos pensar com lógica. Eu não dou meu palpite. Eu sou pau mandado. Mas, professor Valdo, a única coisa que eu influí foi quando não tinha segunda-feira. Eu falei assim, agora eu vou fazer a segunda-feira. Porque segunda eu fazia em homenagem ao povo, né? Que era o descanso dos, sabe? Dos garçons. É igual restaurante. Mas então eu voltei a fazer todo dia. Ele vai falar que não fica. Não, só a gente pode analisar o sábado. Uma coisa engraçada comigo, eu não sei se é com vocês. Vocês sabem que eu vivo todo dia da semana? Eu não sei se vocês sabem assim. Então, isso é o meu normal. Eu não sei se vocês são assim. Tem algum dia que vocês deixam de me ver? Ô, Felipe, pelo CEEC, você vê aí alguma... Seria bom você falar, o Felipe falar também sobre isso, né? Dá a sua opinião, eu dei a minha, era bom mais gente falar, hein? O que a turma decidiu, o SEG se adequa. É o político, assim. Política é política. A minha é essa. Eu vejo, professor Valdo, eu vejo que esse trabalho que foi estendido hoje, eu acho que ele é muito importante em função até do que foi colocado. Tem pessoas que não vêm durante a semana na mini tertúlia, e é uma extensão de um trabalho de qualificação para todos nós. Às vezes ela pode vir na mini tertúlia e não pode vir na tertúlia. Na tertúlia também. E ela se prepara para ir embora. Vários já falaram isso aqui, eu já vi. Eu atendo aquilo que eu posso. Agora, para mim, isso não tem nada demais, não. Porque eu atualmente não estou atendendo todo dia lá embaixo. Eu estou atendendo só na quarta. E quando eu atendia todo dia, de manhã e de tarde, ninguém reclamou, ninguém falou nada. Nada, que agora tem mais gente do que tinha antigamente. Se fosse pegar determinados dias ou semanas, eu até que atendia mais naquela ocasião, mas era diluído cada dia. Agora, como tem muita gente, chama atenção, o problema todo é esse. Para mim, não faz. Vocês decidem, faz uma reunião aí, vamos ver a próxima. O que vocês acham? Valdo, na minha opinião, eu acho que 3 vezes ao dia é excessivo, na minha opinião. Eu penso que vem na mini tertúlia... Vamos supor que não seja 3 vezes. O que é uma opinião boa para você? 2 vezes é bom? Então, por quê? Que seja 2, das 8 às 11... Não. É que no sábado, gente, por exemplo... É lógica. Outra coisa, eu falo aqui que nós fazemos essa abertura atual, é de 2 horas. Na verdade, não é. Comigo está mais ou menos 3 horas. Que eu venho 1 hora antes para preparar o material, para colocar esse cabeçalho que eu falo, tudo isso aqui, ver os detalhes. Eu estou aí. Qual o problema? Outras vezes, às vezes, é nesse horário que eu atendo mais gente aqui. O povo que vem, que acabou de chegar, o outro que vai embora, que vai pegar o avião, que não sei. Um monte de gente, todo dia tem gente aqui. Eu estou escrevendo, eles aparecem. Você já viu isso aí? Todo mundo já está acostumado com isso. Então eu não vejo. Não estou vendo. O senhor que sabe. Não estou vendo nada demais. Não. Eu, se tiver batendo pino, eu sou o primeiro a falar. Eu vou falar, opa, calma aí, que eu vou, né? Vou tirar uma pestana. Bem? Agora, vocês é porque não sabem, eu trabalho muito mais fora daqui. Meus negócios de noite. Às vezes, conforme o dia, eu estou com sono aqui. Eu não sou, isso não é o meu normal. Mas é porque a carga horária de sono minha, eu diminuí por causa do trabalho que eu estou fazendo. Né? Às vezes você começa e não pode parar. Né? Mas isso é temporário, 2 dias. Tal. Agora, se eu mexer um pouquinho com a energia, eu me restauro tudo. Outra coisa, em matéria de sono, se eu deitar aí, 10, 15 minutos, eu recupero tudo. Eu tenho umas coisas assim,
desde rapazinho, né? Isso aí me ajudou. Você sabe que quando eu tive o acidente, que eu entrei em coma, eu era muito preocupado se eu tinha perdido aquilo que eu tinha conquistado. Uma das coisas era esse processo de sono. Eu sou, por exemplo, se eu pensar, eu vou dormir agora 2 horas, daqui 2 horas eu acordo. Isso é batata, isso é um verdadeiro relógio. Então, depois do coma, eu fiquei com medo que aquilo... mas não acabou nada. Quer dizer, isso não afetou. Então, isso aí transcende os processos do coma, do cérebro, tem alguma coisa aí que eu não sei bem. Você entende? Agora, eu tinha muito receio dessas coisas toda minha ter desaparecido. Nada desapareceu. Eu continuei do meu jeito. Agora, eu me disse, para vocês terem ideia, eu tinha tanto receio que é o seguinte, logo depois que eu fui para o apartamento, eu falei assim, eu não vou fazer a experiência agora. Eu vou fazer daqui 2 meses, que aí acalmou tudo. Realmente, eu esperei 2 meses, fui fazer a experiência, deu tudo certo. Eu não tinha perdido nada. Entende? Então, o problema todo é da pessoa, é o jogo de cintura, é a desenvoltura da pessoa, o know-how que ela tem nessa situação. Isso aí não é problema para mim. Mas eu acho assim, o pessoal pensa nisso na questão também do cansaço, mas também da questão da produção de trabalho, de VB, essas coisas todas. Okay. Né? Quando o pessoal fala, não é só desse... Seria braba se vocês entrassem no cano, anti-nucano. Aí sim. Começar a fazer tertúlia 3 horas da manhã. Meia-noite até 6 horas da manhã, que é o meu problema. Esse é que você não pode entrar. Entende? Esse eu tranco tudo e ligo o alarme. É tudo sob alarme. Não tem jeito de chegar ali. Entendi. Essa noite, por exemplo, eu trabalhei várias horas, uma tranquilidade. E outra coisa, às vezes tem o vizinho que toca umas músicas, né? Porque sexta para sábado. Essa noite tinha, mas muito suave, distância, não tinha nada, tudo tranquilo. Ou máximo, fiz um monte de serviço. Agora, não é fácil. Você tem que fazer muita concentração. Essa concentração tem que ter isolamento, silêncio. E o mega foco. A atenção, a concentração mental. O negócio tem que ficar ali. Né? Esse aí é que é o bravo, esse é que exige mais. Agora, aqui, o que é aqui? Puxa mais, é fala. Se eu estiver bem com a minha voz, não tem nada. Parece que eu estou bem. Max! Ó, estou bem. Entende? É isso que a gente tem que ver, né? Agora, vamos ver aí, eu sigo o que a maioria falar. Entendeu? Não tem aquele negócio que se o mestre mandar? Não tem? Aqui é o contrário. É o que o auditório mandar. É o contrário, a gente inverteu a situação. Eu tenho que entender isso. Max, eu queria ponderar com você na página 3, na interdisciplinologia, se não seria o caso seria a imageticologia. Aonde está? Na página 3, na interdisciplinologia, de incluir a imageticologia. Imageticologia? Porque a gente viu que tem bastante relação, né? A imagística com a imagética, né? Não, você sabe, eu até pensei nisso lá, eu só não coloquei porque eu já tinha citado o processo de imagética em outras partes do verbete, sabe? Aí assim, como que a ideia que eu fiz assim, era passar uma ideia de que tudo daqueles assuntos estarem relacionados, aí eu não vi tanta importância de colocar, mas a gente pode ver aí. Tá. Você vê alguma que é menos importante que essa para tirar e substituir, por exemplo? Você vê o que você faz? Não precisa. Pode complementar, né? A ideia seria acrescentar, não sei se é possível. Né? Vou anotar aqui. Primeira, segunda, terceira, quarta. Max? Tá. Em fatologia, na página 1, você traz aqui na 6ª linha, a depuração do senso de realidade. Não sei se já foi falado. Não. O que acontece, Fafá, que
à medida que você começa a disciplinar a sua imaginação, você começa a perceber o que é real e o que é imaginação, dentro da sua própria manifestação. A gente, de modo geral, a gente tem muita imaginação, por exemplo, assim, do que a gente acha que os outros pensam da gente, por exemplo. Sim. Isso aí, até certo ponto, influencia o nosso senso da realidade. É algo espúrio, né, que tem dentro da nossa manifestação. Então, eu acho que à medida que você vai disciplinando essa imaginação, você começa a checar. Que nem, por exemplo, eu vejo muita gente que tem muita expectativa de processo emocional, de aceitação de grupo, essas coisas todas. Então, muitas vezes é interessante a pessoa ver assim, se ela pensa certas coisas, é interessante ela ver e checar como é que está o pensamento das outras pessoas em relação a ela, ou ver que, por exemplo, existem muitos processos assim, de mecanismos de defesa que a pessoa tem em relação a isso, processos de, às vezes, até de complexos pessoais, de inferioridade, dessas coisas todas que a pessoa tem, e ela acaba projetando isso. E muitas vezes você vai ver, aquilo tudo é coisa da imaginação da pessoa. Às vezes o grupo, ninguém pensa nada disso em relação à própria pessoa, sabe? Então é interessante ver essas coisas assim, porque uma série de doenças, de patologias, se você for analisar, muitas delas estão fundamentadas no processo da imaginação. Do que a pessoa está pensando que é, e de fato você vai ver não é nada daquilo, mas tudo coisa íntima da cabeça da pessoa, do enredo que ela criou, e às vezes ela fica enredada, às vezes é até um processo de assédio por causa disso. Entendeu? Então uma vacina é justamente checar com os outros, se ela tem dúvida, né? Ou checar uma com os mais essa, próximos, né? para... É checar, é ver se a realidade é aquela, ver o contexto. Muitas vezes a pessoa também acha assim que é só com ela que determinado fato está acontecendo. Mas quando ela olha para o lado, ela vê assim, isso acontece com várias pessoas também. Aí você vê que você é mais uma na multidão, né? Aí aquilo acaba não te interferindo tanto. Obrigada. Em relação ao estudo, né, do processamento da imaginação, você percebe uma relação entre o processo da parafisiologia cognitiva? Por exemplo, quando você estuda, né, esse processo de como você funciona em termos do seu processo de imaginação, em que você se observa até a concretização em ações, né, esse processo de captação, você, paralelamente, você percebe que amplia a forma da gente perceber como nós funcionamos em termos cognitivos? Isso é, estudar a imaginação também é uma forma de ampliar, estudar a nossa parafisiologia cognitiva? Ah, com certeza. Eu vejo que o negócio da imaginação é você estudar é uma forma de você estudar o mental soma. Como você funciona. Porque como você funciona. Vamos dizer assim, a gente pega de forma, o que eu vejo assim, todos esses atributos, de algum modo a gente dá um nome didático para eles, mas na hora que você vai ver a manifestação, é tudo muito junto, né? A gente manifesta tudo junto. Associação de ideia, memória, né? O processo, por exemplo, de razão, racionalidade, parapsiquismo, tudo isso, às vezes, numa tacada só, você está manifestando tudo aquilo. A gente procura pegar, às vezes, analisar sobre um viés, né? E pegar um atributo para puxar os outros. Para puxar os outros, né? Então, mas o que eu vejo também, esse viés ele é interessante porque realmente tem certas linhas que às vezes a pessoa ela tem mais dificuldade, por exemplo, de ter uma racionalidade. Uma das coisas que eu até interessante, por exemplo, eu achei interessante colocar no verbete para chamar a atenção aqui, foi a condição da holofilosofia. Que eu quis colocar bem nisso. Por exemplo, o pessoal que estuda a imaginação, aí tem muitos filósofos, né, que estudam além da imaginação, que é justamente assim, a questão da mente, né, o funcionamento da mente. E eu vejo que, dentro do nosso contexto, a gente tem que estudar essa imaginação dentro do processo mais multidimensional, parapsíquico, da manifestação da consciência, entende? E aí, isso eu vejo assim, à medida que eu, por exemplo, for estudando, esse assunto é um assunto que eu já estudo praticamente uma década, né? Então, à medida que eu vou estudando, eu fui vendo uma série de coisas que aconteciam na minha manifestação em termos da imaginação, porque esse viés sempre me chamou muita atenção. Né? Às vezes por causa do meu passado, as coisas que eu tive interesse no passado, tudo. E por aí a partir dele eu comecei a tratar de outros atributos. Mas indo a partir do processo da imaginação, entendeu? E eu acho que isso que você está falando da filosofia é importante, porque a partir de você começar a compreender o seu funcionamento, você começa a ver a coerência entre o que você pensa e como você, de fato, concretiza aquilo, né? Que seriam, em termos da holofilosofia, esse funcionamento dessa tua visão de conteúdo que vai gerar, dentro de uma coerência, a forma expressa, né? Então, nesse sentido, você
nisso que você está falando da holofilosofia, eu acho que a gente pode ampliar o funcionamento cognitivo, isso é, essa nossa fisiologia, né, ou parafisiologia, com o que a gente pense e conforme a gente vai reestruturando as formas de pensar. E aí eu acho que entraria na holofilosofia ou as nossas para-epistemologias, né, em relação ao que a gente faz. Mas uma coisa que você estava falando e me fez pensar foi o seguinte, eu vejo assim, a coisa mais complicada que eu vejo de modo geral da imaginação para as pessoas é que elas usam a imaginação para fugir da vida real. Então um monte de gente fica imaginando um monte de coisa dentro do mundinho pessoal, fechado ali, sem interagir com as pessoas, sem ter a vivência prática e real. E a questão do filósofo muitas vezes entra nessa linha, né, de ficar idealizando as coisas, pensando um monte de coisa, mas na vida prática aquilo não acontece. Mas eu vejo que tem isso em as pessoas de modo geral, tem muitas matizes dessa manifestação. O processo de esquiva, por exemplo, se você for ver as patologias de modo geral, a grande parte tem esquiva. O que é esquiva? A esquiva nada mais é do que um mecanismo de fuga e muitas vezes baseado no processo imaginativo. Entende? Que está fundamentado, mais uma vez, no nosso lado de bicho, nosso lado das emoções, que pega, né? Que a pessoa fica querendo se esconder. E a gente usa os nossos atributos para poder, né, se ficar numa situação um pouco mais confortável e tudo. Entende? Obrigada. Max, aqui na tua frente. Eu queria saber, assim, como é que você pensa essa relação da imaginação com a pré-cognição? Por que eu estou perguntando isso? Eu estava lendo agora recente sobre o Leonardo da Vinci. E ele criou uma série de aparatos e máquinas e inventos, né, que ele desenhou, que até certo ponto alguns são pré-cognitivos, porque vieram a ser inventados e, de fato, e alguns até não positivos, negativos, bélicos, né, como o tanque, por exemplo, né? E então você vê claramente que tem uma mistura ali de imaginação com pré-cognição. Como é que você chegou a refletir sobre isso? Não, tem até um ditado que fala: a melhor forma de você prever o futuro é inventá-lo, né? Tem uma linha dessa, e tem alguns caras que entram nessa área. E eu vejo que tem tudo a ver. Isso aí tem a ver também com alguns verbetes que o professor Val já colocou de prospectivismo, né? Então, por exemplo, eu vejo assim, as consciências, elas conseguem prever o que vai acontecer lá na frente por causa da cosmovisão que elas têm. Então, na verdade, se você for ver, é uma pré-cognição, mas é uma coisa baseada em fatos, não é uma coisa que vem do nada, né? É uma coisa baseada em informações, né? Aquela analogia é interessante, né? Que tem um pessoal que está andando, por exemplo, numa charrete lá embaixo do morro, aí não sabe que lá na frente tem uns bandidos. Aí o cara que está em cima do morro está vendo, e lá na frente pode acontecer um roubo lá. O do trem de ferro, da locomotiva, que é pior. Uma pessoa está de avião, e ele conhece que aquela, na estrada lá da ferrovia, só tem uma bitola e o túnel é um só. Ele vê que um trem está entrando no túnel aqui. E, ao mesmo tempo, cada avião vê que o outro está entrando ali. Ele sabe que vai dar um desastre na hora. Então, até certo ponto, por exemplo, no caso dele lá, seria uma mistura de, você não sabe, se é uma grande imaginação, uma grande mediunidade, um grande parapsiquismo ali também misturado. Eu acho que entra tudo. No caso ali dele, entra tudo, mistura todos. Deixa eu ser consciência que eu viro preditor de qualquer coisa, eu faço um monte de profecia para vocês. Extrafisicamente, vendo tudo, é só acompanhar. Eu já sabe o que vai acontecer. Tem uma questão que parece que tangencia tudo isso que está se falando, que com relação à sincronicidade de uma maneira que o senhor falou há um tempo atrás, que a sincronicidade é aquilo que a gente acorda de manhã, decide que vai acontecer e sai na rua para fazer acontecer. Você tem que sair na rua para ajudar a acontecer aquilo que você previu. Então isso é um pouco da imaginação preditiva, mas é uma imaginação comportada. Esse é o alto nível do preditor. Aquele que faz a predição, uma previsão. Max, eu espero mais uns 500 verbetes novos, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 95 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Watson, Viagem Retrocognitiva IAC 2012, Sângela, Debate CAEC, Chama, Primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, Marcelo, Conselho dos 500, Marta, Web Conference. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Então, nosso convite ao tertuliano e teletertuliano é que se junte aí a mais de 146 verbetógrafos, a mais de 53 equipes técnicas que hoje participam da produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para
tornar essa realidade cada vez maior aí do grande projeto que é a Enciclopédia da Conscienciologia. Hoje estamos com mais de 2.400 verbetes, mais de 10 volumes, próximo de 10 volumes e próximo de 10 mil páginas da Enciclopédia da Conscienciologia. Tudo isso é mantido, sustentado financeiramente no programa Amigos da Enciclopédia. E o programa ainda não é suficiente para isso. Então, nosso convite é que você se torne aí um mantenedor da Enciclopédia, associando-se ao programa. O pagamento mensal é R$ 60 durante 12 meses, para você ajudar nessa manutenção. É muito fácil, basta ligar na recepção do CAEC, 45 35 25 26 52, das 8 às 18 horas, você faz em poucos minutos sua associação ou a renovação da assinatura com cartão de crédito. E também pelo site do programa Amigos, www.enciclopediadaconscienciologia.org. Então, nós reforçamos o convite para você se tornar um associado do programa Amigos da Enciclopédia. Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui para fazer um convite para que todos possam ampliar a sua cosmovisiologia através da viagem retrocognitiva que a IAC está promovendo em 2012. Esta viagem, conforme frase, título, nós costumamos dizer que uma viagem de estudos bem preparada equivale a uma biblioteca lida. Então, estamos convidando a todos, estamos com poucas vagas para a viagem de 2012, que compreende dessa vez 4 países: Itália, França, Finlândia e Portugal. Termina com o curso de campo no campus da IAC Portugal. Então, todos aqueles que estiverem interessados em ampliar a sua cosmovisiologia, façam inscrição para a viagem, venham viajar. Professores treinados acompanhem todo o percurso da viagem, e todas aquelas pessoas que já viajaram, que já participaram dessas viagens, têm muito a contar, que realmente equivale a uma biblioteca lida pelas experiências e pelo conhecimento que tem. Então, poucas vagas, estão todos convidados a participar da viagem retrocognitiva 2012 da IAC. Obrigado. Olá, boa tarde. Nós, voluntários da Consus, em parceria com o CAEC, convidamos a todos para participar do debate Conscienciometrologia, que será amanhã, dia 27/5, das 15 às 17 horas, na sala EAD do CAEC. E online será pelo site da Consus, www.consus.org.br. Então, acessando o site, vai ter um link, o qual está disponível o debate. Então, você que tem esses questionamentos, por que o conscienciograma é feito por perguntas? Por que fazer autoconscienciometria? Quais benefícios da auto e heteroconscienciometria? Como ocorre o processo de desdramatização no uso do livro Conscienciograma? Venha, participe, contribua com as suas reflexões. E teremos também a participação da Ana Luísa Rezende, trazendo suas reflexões do ECP1 com a conscienciometrologia. Então, lembrando, amanhã, dia 27/5, das 15 às 17 horas, o debate no CAEC. Obrigada. Esse debate ele é parte de uma sequência, como eu já comentei, de pré-eventos. Nós estamos há um mês da primeira jornada de conscienciometrologia, que vai acontecer agora em julho, dias 6, 7 e 8 de julho. Então, a gente está convidando o pessoal para participar dessa jornada. Um dos eventos importantes nessa jornada é o timeline da conscienciometria. Nós vamos ter 3 secretários gerais contando aí como aconteceu o processo da Conscius. Nós estamos levantando também, através de documentos, eventos, todo o histórico da conscienciometria até agora, inclusive até com o Polo de Brasília, né? Nós estamos tendo muito apoio do IPC e do CAEC nesse processo. Então, estão todos convidados para a jornada aí. Muito obrigado. Boa tarde a todos. A Unicim, junto com a comissão organizadora do Conselho dos 500, vem convocar e convidar a todos os cognopolitas a participarem da próxima reunião do Conselho dos 500, que vai ocorrer no dia 24 de junho, um domingo, no Polo de Discernimento, no campus de discernimento da IEC.
É importante a participação de todos, mas não só a participação presencial, como um envio de temas. Então, qualquer cognopolita pode enviar um tema que ele ache de pertinência, que ache que pode impactar a comunidade conscienciológica aqui em Foz, para ser debatido. Esse tema vai ser avaliado pela comissão, uma vez encaminhado para a pauta, se pertinente para o momento, e aí será debatido por todos os cognopolitas que vivem aqui em Foz e também pelos conselheiros que são de Foz, fora de Foz. As pessoas que quiserem enviar temas, o e-mail para envio é contato@c500.org.br. E o prazo para envio de temas é até o dia 31 de maio. Fora aqui do tertuliário, logo ali na entrada, existe uma caixinha onde vocês podem escrever sugestões de temas para o Conselho dos 500. Então, o nosso convite é democracia pura na Cognópolis Foz. Exerça a sua cidadania evolutiva. Participe. Não perca essa oportunidade de contribuir para o grupo. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite em nome da Apex para a conferência online que vai acontecer hoje, sábado, das 15h30 às 17 horas, com o professor Ivo Valente. O professor Ivo vai falar sobre consciencioterapia e proexologia. Dentre os tópicos que ele irá abordar, destacam-se a autoconsciencioterapia e proexologia, saúde e doença no contexto da proex e paraprofilaxia dos desvios da proex. Então, todos interessados, favor acessar o site www.apexinternacional.org. Repetindo, www.apexinternacional.org, das 15h30 às 17h. Obrigada e até logo. O verbete da manhã será Medo, especialidade subcerebrologia. Autor, professor André Lima. Obrigada e boa tarde a todos.